começar, né? A gente vai iniciar, na verdade, discutindo um pouquinho alguns conceitos que são bem importantes, que a gente precisa levar para expandir um pouquinho o conhecimento quando a gente vai falar um pouquinho de distúrbios do sono, tá? Então, para iniciar, a gente vai discutir um dos principais conceitos aí que estão relacionados aos distúrbios do sódio, né? Que seria o conceito específico de osmolaridade. Então, toda vez que a gente fala de sódio, a gente precisa discutir um pouquinho esse conceito, é um conceito importantíssimo, e eu preciso que vocês parem um pouquinho para entender esse conceito, porque a gente vai discutir a maioria dos distúrbios relacionados a déficit de sódio com base nesse quesito da osmolaridade, tá? Então, vamos lá, para começar, o que seria esse conceito de osmolaridade? Então, osmolaridade seria basicamente uma relação aí das partículas ativas, que seriam os solutos, em relação aos solventes. O que é que isso traz para a gente, né? Para a gente começar a entender e mergulhar um pouquinho mais nesse conceito específico. Então, a gente sabe que as partículas sólidas, na verdade, elas vão exercer aí uma força específica, elas vão conseguir carregar, junto com essa movimentação que elas fazem, solvente, né? Junto com essa movimentação, elas vão conseguir carregar a água. Então, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar aqui existem alguns solutos específicos que são ativos, tá? Então, ou seja, esses solutos, eles conseguem puxar a água, então eles conseguem ter essa força específica, e existem alguns solutos que não são ativos. Então, na osmolaridade, nessa fórmula específica dessa osmolaridade, vão participar aí todos os solutos que são solutos ativos, tá? Ou seja, todos os solutos que são capazes de estar aí segurando água, beleza? E aí, o que é que a gente vai lembrar com isso? Então, se eu tenho, na verdade, solutos ativos que são capazes de carregar a água, sempre que eu coloco no meio específico desses solutos uma membrana semipermeável, o que a gente vai ter aí é um processo de osmose. Então, perceba, há uma membrana semipermeável que está dividindo dois gradientes, tá? E aí, esses solutos, eles conseguem puxar a água para um ou para outro gradiente. Beleza, então lembrar que a membrana plasmática, ela é uma membrana semipermeável, ou seja, a gente consegue, na verdade, exercer aí o que a gente chama de osmose. Então, se a gente está desenvolvendo um processo de osmose, esses solutos, eles são capazes de exercer o que a gente chama de pressão osmótica, tá? Então, esses solutos, na verdade, eles conseguem sugar a água para o meio que eles estão em maior concentração. Então, eu preciso que vocês entendam esse conceito daqui para a gente dar um passinho para frente e começar a entender alguns conceitos relacionados ao sódio. Beleza, só que o que a gente tinha discutido aqui é que essas partículas são partículas ativas, né? São solutos ativos. Então, existem solutos que conseguem puxar essa água e existem solutos que não conseguem. Ok, quais são esses solutos que eles conseguem puxar a água? Então, a gente tem basicamente três grandes solutos aí que conseguem puxar a água e exercer essa força, na verdade, de pressão osmótica, né? E aí os principais vão ser sódio, glicose e ureia, tá? Então, por isso que a fórmula da osmolaridade plasmática vai envolver sódio, glicose e ureia. E aí, o que é que eu queria que a gente parasse para discutir aqui, né? Que seria um fator importantíssimo. Quando a gente pega aqui valores mais ou menos normais de sódio, glicose e ureia, né, e faz todos esses cálculos daqui, a gente observa que, para dar especificamente a pressão osmótica, né? Ou seja, para dar essa osmolaridade plasmática, o soluto que participa mais disparado aí seria o sódio, tá? Então, o sódio, na verdade, é um dos principais produtos que exercem essa osmolaridade plasmática, ou seja, o sódio, o que a gente quer resumir aqui é, o teu sódio vai ser a principal molécula responsável por manter teu plasma dentro, especificamente, da tua corrente sanguínea, tá? Fazendo com que esse plasma ele não extravase. Então, existem outras moléculas específicas que participam, mas, basicamente, quem participa aí de forma primordial seria o sódio. Beleza, só que a gente tinha discutido que, para exercer uma pressão osmótica, na verdade, a gente precisa de uma membrana semipermeável, concorda? Toda vez que eu coloco essa membrana semipermeável aí, você começa a perceber que esses solutos daqui, eles podem simplesmente transitar por essa membrana também, tá? Então, se eles começam a transitar por essa membrana também, eles começam, na verdade, a não exercer uma pressão efetiva, tá? Então, ele exerce aquela pressão onde ele está ali, mas, assim, eles vão entrar em equilíbrio entre essas duas membranas e eles não vão exercer ali uma pressão efetiva. Então, a gente tem outro conceito que a gente chama de osmolaridade efetiva, tá? Que seria exatamente aquele conceito que
a gente tem um sinônimo específico que seria de tonicidade. Então, perceba que a osmolaridade efetiva nada mais é do que o efeito osmótico que vai estar acontecendo entre os compartimentos intra- e extracelular daqueles solutos especificamente que não passam a membrana. Tá? Se esse soluto ele conseguir passar a membrana, para mim ele não me interessa em relação à tonicidade, tá? Porque ele vai ultrapassar essa membrana, ele vai estar igual tanto no meio intracelular como no meio extracelular e ele não vai estar exercendo nenhuma tonicidade, tá? E aí, qual é esse soluto desses três que a gente discutiu aqui, o que consegue transitar livremente, o que seria mais lipossolúvel? Então, a gente está discutindo aqui basicamente ureia, tá? Então, a ureia ela consegue ultrapassar aí essas membranas, ou seja, a ureia, na verdade, não vai ser interessante quando eu for fazer o cálculo de osmolaridade efetiva, que seria tonicidade, tá? Que seria realmente aqueles solutos que vão estar em ambientes diferentes exercendo aí uma tonicidade, tá? Então, aqui nessa fórmula de osmolaridade efetiva, o que eu começo a perceber é que eu só vou ter o sódio e a glicose, tá? Então, a ureia, ela não entra, ela entra no conceito de osmolaridade plasmática, afinal de contas, ela é super importante para exercer a força de osmolaridade plasmática, enfim, mas ela consegue se igualar em relação ao meio intra e extracelular. Então, ela não consegue ficar a todo momento levando água de um meio para outro, tá? Então, são geralmente os outros solutos que conseguem fazer isso. E aí, o que é que eu preciso que vocês entendam aqui, né? Para a gente começar a dar um passo, na verdade, e fazer algumas correlações clínicas, tá? Na maioria das vezes, quando a gente fala de um paciente que tem hiponatremia, ou seja, toda vez que a gente fala de um paciente que tem diminuição de sódio, a gente está falando de um paciente que está desenvolvendo uma hipotonicidade. A gente está falando de um paciente que, na verdade, essa osmolaridade efetiva dele está baixa, tá? Com algumas exceções específicas, que eu preciso que vocês parem para dar uma olhada aqui, que seria exatamente o quê? Aqueles casos onde você vai ter um excesso de glicose, tá? Por exemplo, numa cetoacidose diabética, num coma hiperglicêmico hiperosmolar, e aí esse excesso de glicose especificamente ia conseguir contrabalancear essa queda do sódio, tá? Então você poderia aí achar um paciente com hiponatremia, tá? Mas que tivesse uma osmolaridade normal, beleza? Ok, então vamos começar, na verdade, a discutir esses distúrbios, e todos esses distúrbios a gente vai ver que a gente vai estar voltando a todo momento nesse conceito de osmolaridade, tá? Por isso que a gente parou um pouquinho e gastou um pouquinho de tempo nele, para a gente poder entender. Beleza, vamos começar por hiponatremia, né? Que aí é de todos os distúrbios que a gente vai ver hoje, aquele que é um pouquinho mais demorado, a gente precisa parar realmente, pensar um pouquinho mais, tá? Então, toda vez que a gente fala de hiponatremia, a gente está falando de um sódio menor do que 135, certo? Ok, e aí, geralmente, na maioria das vezes, o que a gente vai ver é que esse sódio daqui, na grande maioria das vezes, ele vai ser perdido também, mas juntamente com água, tá? Então, assim, a gente tem geralmente duas vertentes. Ou você está perdendo sódio, tá? E junto com esse sódio você está perdendo água também. Ou a outra vertente, que é a vertente que a gente vai estudar mais aqui, a gente vai ver mais casos, seria o aumento de água no organismo, tá? Correlacionando aí com a hiponatremia, que seria mais dilucional. Então, a gente vai ver vários casos aqui específicos e a gente vai ver como é que isso tudo se desenrola, tá? E aí, disparado, é o distúrbio que é mais encontrado nos pacientes internados. Beleza, então, essa hiponatremia, ou seja, essa diminuição desse sódio, né, ele pode estar vindo para você, na verdade, como um excesso de água, né? Então, o teu paciente ele pode estar com excesso de água e esse excesso de água ser o responsável por diluir o sódio, ou não, ou o paciente pode ter uma hipovolemia, tá? Então, agora, na verdade, você começa a parar e pensar, ok, entendi o paciente hipervolêmico, né? Entendi o paciente com muito líquido e diluindo sódio, enfim, ou com uma volemia aí normal, mas retendo um pouquinho de água, enfim, e diluindo esse sódio. Mas um paciente hipovolêmico, teoricamente, um paciente hipovolêmico seria aquele paciente que ele ia vir aí para a gente com uma natremia maior, né? Já que ele ia estar perdendo água e o sódio ia estar subindo, né? Então, vamos começar discutindo especificamente esse conceito, tá? Que é um conceito importante. Então, vamos começar discutindo uma hiponatremia hipovolêmica. Quando é que ela ocorre? Então, basicamente, que a gente tem que parar para entender um conceito aqui importante, que é essa hiponatremia hipovolêmica é aquela hiponatremia que o paciente vai ter perda de volume, mas essa perda de volume vai vir junto, concomitante, à perda de sódio. Tá? Então, a gente está falando aqui de perda de volume mais perda de sódio.
tá? Que é o que a gente vai discutir hoje também. Então, o paciente, na verdade, ele vai estar perdendo aqui um fluido, certo? E esse fluido que ele vai estar perdendo vai tender a ser um fluido hipertônico. Ou seja, esse fluido que ele está perdendo vai tender a ser um fluido que ele vai estar perdendo líquido, mas vai estar perdendo muito mais sódio também, tá? E aí, o que é que acontece? Essa diminuição de volume automaticamente vai desencadear o aumento do ADH. Né? Afinal de contas, sempre que o nosso volume cai, você vai liberar aí o hormônio antidiurético que vai tentar fazer com que você retenha água, certo? Então, perceba, você libera um mecanismo, ou seja, você tem um mecanismo que você está perdendo volume, que você está perdendo sódio, e ao mesmo tempo você está liberando um mecanismo que está fazendo tu começar a reter água. Então, na verdade, vai começar a ter um contrabalanço aqui. Eu perdi um pouquinho de água e também perdi um pouquinho de sódio, tá? Só que aí, o que é que vai acontecer aqui? Eu liberei um mecanismo que fez com que a minha água conseguisse ficar ainda um pouquinho mais alta, tá? Então, é exatamente essa hipersecreção aqui do ADH que vai conseguir diluir o sódio, apesar do paciente ter pouco volume, beleza? Então, na verdade, esse conceito daqui é um conceito importantíssimo para a gente entender outro conceito lá na frente, que vai ser o conceito de hipernatremia, tá? Que é quando a gente vai começar a perceber que o paciente também perde volume, mas aí é um volume muito mais relacionado à água livre, tá? É um volume muito mais relacionado a fluidos hipotônicos, tá? Onde ele vai tender a perder muito mais água, beleza? Então, na verdade, esse paciente, ele perde esse pouquinho de sódio, mas ele também vai ter uma hiponatremia dilucional, tá? Às custas desse aumento de ADH. E aí, essa hiponatremia hipovolêmica, ela pode ser especificamente por perda de fluido renal, tá? Então, assim, pelo rim, realmente, você está expoliando fluido juntamente com sódio, tá? Ou pode ser também por perdas extra-renais, que é o que a gente vai discutir aqui. E a depender disso, você vai tender a ter um sódio mais baixo, um sódio urinário mais baixo, um sódio urinário mais alto. Vamos dar uma olhadinha nisso, tá? Vamos começar discutindo aqui uma hiponatremia hipovolêmica com sódio urinário baixo. De cara, você já começa a perceber o que aqui? Se o sódio urinário está baixo, eu não estou perdendo sódio também pelo rim, tá? Então, de cara, o rim, ele está tentando aqui ser o teu salvador. Então, esse rim, ou seja, você está perdendo volume, fluido, enfim, sódio, por outro meio, e o rim está tentando aqui, desesperadamente, reter esse sódio e reter líquido, tá? Para que você não tenha hipotensão, enfim, os distúrbios hemodinâmicos, tá? Então, o que a gente começa a perceber aqui esse sódio urinário, ele vai tender a ser menor. E aí, por quê? Porque o rim, ele tá funcionante, o rim, ele tá bacana, tá? A tua perda de sódio tá sendo por outra via. Então, pelo fato desse rim, ele tá funcionante, ele tá bacana, ele consegue reter o sódio, tá? Ou seja, o sódio urinário vai ser baixo, tá? Ou seja, o sódio no teu lúmen tubular vai ser baixo, tá? Então, o que é que a gente percebe aqui? Que essa hipovolemia aqui específica vai ser por perda de volume extra-renal, tá? E aí pode ser por o quê? Por um sangramento, enfim, por vômito, por diarreia. Aí pare, na verdade, para a gente refinar um pouquinho esse raciocínio e entender esse conceito aqui que é importante. Aí você diz assim, ok, o paciente ele está sangrando, né? O paciente ele está perdendo fluido, mas ele também está perdendo sódio. Por que ele não fica com uma natremia ali mais ou menos equilibrada? É aquilo que a gente tinha discutido. Se ele está perdendo um fluido que seria um pouquinho mais hipertônico, tá? Ou que seria até isotônico, o que é que vai acontecer aqui? Você vai liberar o ADH. Na hora que você liberar o ADH pela diminuição dessa volemia, o que é que vai acontecer? O ADH retém tua água livre, tá? Ou seja, tu começa a diluir o sódio, tá? E aí o que a gente vai perceber é que teu organismo vai lançar esse ADH especificamente, né, e vai lançar mão de aldosterona, enfim, de angiotensina, parará. Então ele vai lançar mão de todos os mecanismos contrarreguladores que a gente tem aí, toda vez que nossa pressão cai. Então o que vai acontecer vai ser uma intensa reabsorção tubular de sódio, tá? Então por isso que o sódio urinário desse paciente vai estar baixo, beleza? Toda vez que a gente falar de hiponatremia hipovolêmica com sódio urinário baixo, a gente está falando de perda que não é renal, tá? Então, seria, por exemplo, uma hiponatremia secundária a uma ira pré-renal, ou seja, seria uma hiponatremia secundária aquele paciente que chegou no teu plantão sangrando muito, enfim, que você foi lá, parou esse sangramento, enfim, mas ele está hipovolêmico, ou seja, ele começou a liberar o ADH e começou a reter sódio, tá? Então, ele começou a reter água livre que diluiu o sódio, beleza? Então, diluiu esse sódio, ele vai ter aí a hiponatremia. Ok, então, a gente entendeu um pouquinho quando o sódio urinário vai estar baixo, tá? A gente vai tentar entender um pouquinho
a hiponatremia hipovolêmica quando o sódio urinário está alto. Aí de cara tu já diz assim, então eu já sei que o rim aí vai estar com algum problema, porque o papel dele vai ser tentar reter sódio e tentar reter água. O grande problema é que ele vai tender pelo ADH a reter mais água, diluir o sódio, né? Então o paciente cursou aí com a hiponatremia. Nesse caso daqui específico, se o sódio urinário vai estar alto, o rim, de cara, você já começa a perceber que ele está envolvido nesse processo, tá? Por quê? Porque se o paciente está hipovolêmico, era para o rim entrar nesse processo e reter sódio e reter água, mas se o sódio está indo embora nessa urina, o rim está envolvido nisso, tá? Então, são as síndromes que a gente chama síndromes perdedoras de sódio, tá? E aí, quais seriam essas principais síndromes, né? Ou, enfim, medicações, enfim, mas que estariam associadas aí à perda de sódio pelo rim, tá? E aí, quando você perde sódio pelo rim, automaticamente vai junto a água também, beleza? E aí, a sua tendência, na verdade, é ficar com hipovolemia. Beleza, então, principalmente diuréticos, e aqui, de cara, o diurético que a gente mais estuda quando a gente fala de hiponatremia hipovolêmica, né, e aí associado aí a um sódio urinário alto, seriam os diuréticos tiazídicos, tá? Por quê? Porque o diurético tiazídico, ele tem uma perda de água livre total baixa, tá? Então, o diurético tiazídico, você expolia sódio, tá? Então, o sódio urinário sobe, mas junto com esse sódio você está expoliando água também. Ou seja, você vai desenvolver a hiponatremia e você vai desenvolver a hipovolemia, beleza? Síndromes relacionadas, enfim, à baixa produção de aldosterona, tá? Então, assim, se você tem, por exemplo, um hiporaldosteronismo, o que vai acontecer é pouca aldosterona. Se tem pouca aldosterona, não vai ter o funcionamento daquele receptor específico de aldosterona, ou seja, o sódio vai embora pela sua urina e você vai tender a reter potássio H+, tá? Então, aqui, o sódio indo embora, junto com ele vai embora a água também, beleza? Ou seja, você vai ficar hipovolêmico e você vai desenvolver aí uma hiponatremia. Beleza, fora isso, existe uma síndrome aqui que é bem interessante, tá? Que seria a síndrome cerebral perdedora de sal, e aí ela acontece muito em pacientes que têm lesões do sistema nervoso central, certo? Assim, lesões mais graves, TCAs mais graves, enfim, ou pacientes que passaram aí por cirurgia neurológica. Então, o que é que vai acontecer? Esse paciente, na verdade, vai ter uma exacerbação do sistema nervoso simpático, tá? Então, ele vai ter uma maior produção de catecolamina. Consequentemente, a pressão desse paciente começa a subir, tá? Então, o paciente ele vai tender a ficar em um estado hemodinâmico, tendendo aí a uma hipertensão. E aí, essa hipertensão vai favorecer o aumento da pressão de filtração, tá? Ou seja, vai aumentar a excreção de água e vai aumentar a excreção de sódio, tá? Fora isso, o que é que ainda vai acontecer também, tá? Então, esses pacientes que têm essas lesões neurológicas mais graves, eles vão produzir aí o BNP, o peptídeo natriurético cerebral, tá? E aí, como o próprio nome já está dizendo, é natriurético, então ele vai tender a excretar sódio, certo? Então, o paciente ele vai tender a perder sódio também. E aqui ele já vai estar perdendo água, tá? Fora isso, o que é que tende a acontecer ainda para piorar ainda mais o quadro desse paciente? A volemia desse paciente vai tender a cair, afinal de contas, a gente está falando de uma síndrome hipovolêmica, e o paciente vai começar a produzir mais ADH. Vai produzir mais ADH, ou seja, ele vai tender a reter nele mais água livre, tá? Diluindo ainda mais esse sódio, que ele já está perdendo aí também pela urina, beleza? Então, a gente começou a entender aqui alguns conceitos importantes de hiponatremia hipovolêmica. E a hipervolêmica de cara é a mais simples da gente entender, né? Se o paciente está com muito volume, obviamente o paciente ele vai tender a diluir o sódio, tá? O paciente com muito volume vai estar aí diluindo o sódio. Isso vai acontecer quando, né? Isso vai acontecer naqueles pacientes que vão ter aí um aumento de água corporal, tá? Um aumento de água corporal total. Então, vai acontecer principalmente em paciente com ICC, em paciente com cirrose. Então, estaria aí muito associado a pacientes que vão desenvolver edema, enfim, tá? Então, esses pacientes, eles vão tender a ter uma retenção de água, e aí, pela diminuição do volume circulante efetivo, tá? Cuidado com isso. Então, o volume que está diminuído nele não é o volume dele constituinte inteiro, tá? É o volume circulante efetivo, ou seja, o volume que está só dentro do vaso, tá? Então, o volume que está dentro do vaso começa a diminuir, e aí, o que é que vai acontecer? Esse paciente, na verdade, vai liberar uma série de mecanismos específicos para ele reter água. Um dos principais vai ser o quê? Aumento do ADH. Tá? Então, esse paciente ele começa a reter água. E aí, ele retém água tanto em intestício, formando edema, tá? Como ele vai tender a reter água também para reconstituir esse volume plasmático. Tá?
Então, aí a gente vai dizer que esse paciente ele vai tender a uma hiponatremia hipervolêmica. Além disso, quais são os outros pacientes que vão tender a essa hipernatremia? Ou, perdão, a essa hiponatremia, né, hipervolêmica, ou seja, que vão tender a reter mais volume. Principalmente pacientes com insuficiência renal, tá? Então, pacientes com insuficiência renal, eles vão ter um sério problema para poder excretar água, certo? E aí, por que eles vão ter esse problema para poder excretar água? Porque alguns néfrons estão morrendo, né, pelo processo de insuficiência renal, e esses néfrons que estão morrendo vão sobrecarregar os outros néfrons que ficaram lá, os outros néfrons que vão ser os néfrons funcionantes. E esses néfrons, eles vão ter uma dificuldade muito grande de conseguir excretar soluto, tá? Já que eles vão estar sobrecarregados. Se ele não consegue excretar soluto, ou seja, se não vai soluto dentro desse lumen, obviamente também não vai água, tá? Então, você vai ter, na verdade, uma dificuldade de excreção tanto de soluto como de excreção de água, ou seja, você vai tender a reter volume e vai ficar hipervolêmico, tá? Então, essa daí, a hiponatremia hipervolêmica, seria mais simples de ser entendida, né? Diferente da outra hipovolêmica, que a gente tinha que fazer todo um jogo de raciocínio associado aí principalmente ao ADH, que é a chave para a gente entender, tá? Então, diminuiu o volume, liberou o ADH retém a água, então vai diluir o sódio, tá? Beleza, e a normovolêmica, né? Aquela que o volume fica ali mais ou menos normal, então de cara tu já começa a entender o que aqui? Se o volume está mais ou menos normal, eu estou perdendo um pouquinho de água, mas eu também estou perdendo um pouquinho de sódio, e vai ficar tentando ali se contrabalancear, né? Então, a principal representante, na verdade, dessa normovolêmica é a ASIAD, né? Que aí seria a síndrome da secreção inapropriada do ADH. Beleza, então essa normovolêmica, a gente ainda pode dividir em duas categorias, tá? Que seria aquela normovolêmica com uma diurese hipertônica, e aí quando eu falo de diurese hipertônica, é porque está acontecendo alguma coisa específica que você está eliminando muito sódio nessa diurese, tá? Então, a tua quantidade de sódio está alta, o que faz com que a diurese desse paciente fique mais concentrada, tá? E existe a normovolêmica com uma diurese hipotônica, que a gente vai ver também, que é quando você tende a reter um pouquinho de sódio, tá? A gente vai dar uma olhadinha também. Beleza, mas vamos discutir um pouquinho a SIAD, né? Então, o que seria isso? Então, o próprio nome já está dizendo, né? É a síndrome da secreção inapropriada do ADH. Então, o que é que vai acontecer? Você vai começar a liberar muito ADH, muito mais do que seria o necessário. Se você está liberando muito ADH, muito mais do que seria o necessário, tua urina vai tender a ficar o quê? Muito concentrada. Afinal de contas, o que é que vai estar acontecendo? Tu vai estar retendo muita água livre, tá? Então, sua urina ela vai tender a ficar mais concentrada. Então, vai acontecer a retenção hídrica com a formação de edema celular, tá? Então, aqui a formação não é aquele edema da ICC, o edema intersticial, tá? Aqui a gente está falando com formação de edema celular. Inclusive, esse edema que a gente vai lá e faz o cacifo, tá? O edema intersticial é um fator importantíssimo para a gente poder avaliar aí a diferença entre, por exemplo, um paciente com ICC e um paciente com CIAD, tá? Porque um paciente com CIAD não forma um edema intersticial. Beleza. Ok, mas aí vamos parar agora para a gente pensar um pouquinho. Peraí, entendi que está secretando muito ADH, né? O ADH está indo lá, está retendo muito sódio, perdão, está retendo muita água, então a água fica dentro do organismo desse paciente. Então, pelo que eu entendi aqui, era para o paciente ter uma hiponatremia não normovolêmica, né? Era para ele ter uma hiponatremia hipervolêmica. Por que normovolêmica? Porque o paciente ele também consegue perder sódio, tá? Então, perceba que, na verdade, não é só uma retenção de líquido que faz com que o paciente fique com a anatremia diluída, tá? Então, aqui ele também consegue perder sódio. Então, o que é que vai acontecer aqui? A volemia desse paciente começa a subir, tá? Então, você começa a distender, principalmente o átrio direito. Na hora que você começa a distender essas câmaras atriais, o que é que você vai produzir? O peptídeo atrial natriurético. Tá? Então, na hora que você produz esse peptídeo, ele vai lá no teu rim e começa a excretar sódio também. Então, junto com esse sódio, vai sair um pouquinho de água também, tá? Então, a gente observa que há realmente uma balança aqui, tá? Onde você está perdendo sódio e você também está perdendo água, tá? Então, aqui você começa a perder o sódio, mas você também começa a perder água. Então, por isso que ela é normovolêmica. Só que aí, para agora para a gente pensar aqui. Se eu também estou perdendo sódio, o sódio da urina desse paciente vai estar alto. Ou seja, caracterizei aqui com uma diurese hipertônica,
beleza? E aí, quais seriam as principais causas? Um pós-operatório, principalmente de cirurgia neurológica, tá? Câncer de pulmão e lesões do sistema nervoso central. Aí agora você pode parar e perguntar, peraí, eu estou dando meu primeiro plantão de UTI e, de repente, chegou um paciente agora, tá? Um paciente que teve um TCE grave, enfim, o paciente está lá entubado e o paciente começou a desenvolver uma hiponatremia, tá? Se eu sei que o paciente tem uma lesão do sistema nervoso central, eu tenho que parar agora e pensar. Minhas duas principais hipóteses vão ser o quê? Vão ser síndrome da secreção inapropriada do ADH, ou o que a gente acabou de ver também, a síndrome cerebral perdedora de sal. Tá? Então, são duas principais hipóteses que você vai ter aí. Como é que você faz essa diferenciação? Primeira coisa que a gente tem que parar aqui para observar é o seguinte: quando a gente fala de CIAD, a gente está falando de uma síndrome que é normovolêmica, né? Então, a gente está falando aqui de uma síndrome que o cara também está perdendo sal pela urina, né? Então, aí isso tudo contrabalança, aquela balancinha que a gente tinha desenhado. Ok, quando a gente está falando da síndrome cerebral perdedora de sal, a gente está falando aqui de um paciente que ele vai estar hipovolêmico, né? Então, a gente vai estar falando aqui de um paciente que teve a liberação das catecolaminas, que ele ficou hipertenso, que aumentou a taxa de filtração glomerular, aumentou aquela pressão de filtração, então ele também está perdendo uma quantidade de água ali considerável, até ativo o ADH, que a gente acabou de ver isso, tá? Beleza, entendido isso daqui, a gente já começa a pensar aqui em uma diferenciação. A primeira diferenciação seria em relação à volemia. Então, perceba que esse paciente que está aqui hipovolêmico, ele tenderia a ser um paciente que ele tenderia a ter muito mais resposta hemodinâmica, concorda? Então, esse paciente daqui, diferentemente desse outro, ele é um paciente que ele tende a estar hipotenso, ele tende a estar com a pressão arterial diminuída, ele vai tender a estar com todos as características de um paciente com hipovolemia, uma frequência cardíaca aumentada, tá? Então, primeiro passo é você olhar a hemodinâmica. Aí você, ok, olhei a hemodinâmica, mas assim, fiquei ali patinando, enfim, eu não sei se o paciente também pode estar hipotenso por outra causa específica, por uma falha de bomba, e não necessariamente por volume, e agora? E agora o que você pode fazer é uma prova volêmica. Se você ainda tiver ficado na dúvida, você pode fazer uma prova volêmica. Então, você pode fazer, na verdade, soro fisiológico para o paciente. E aí, o que é que vai acontecer? Essa daqui é normovolêmica. Quando eu faço o soro fisiológico, automaticamente nem vai nem vem, tá? A volemia dele estava normal, tá? Então, o que vai acontecer é o quê? Eu não vou alterar a urina. Ele vai continuar secretando o ADH, a urina dele vai continuar uma urina mais hipertônica, enfim, ele vai tender a reter aquela água livre, tá? Vai continuar do mesmo jeito. O que é que vai acontecer aqui? O paciente ele estava hipovolêmico e a gente viu que essa hipovolemia na verdade, é um dos principais desencadeantes daquela resposta que aumenta o ADH. Né? Então, na hora que você corrige a volemia desse paciente, o que é que vai acontecer? Diminui a secreção de ADH. Na hora que eu diminuo a secreção de ADH, o que é que vai acontecer? O paciente ele vai passar a urinar mais, tá? E com uma osmolaridade mais diminuída. Afinal de contas, eu parei de reter água. Tá? Então, isso daí, essa prova volêmica, na verdade, um grande marco, né, para você definir aí qual das duas síndromes o paciente com a lesão do sistema nervoso central poderia estar desenvolvendo, tá? Fora isso, o que é que a gente tem aqui? Se ela é normovolêmica, ou seja, o paciente já tem níveis estourados de ADH, então o paciente já está retendo muita água livre, tá? E você ainda vai e faz mais soro para ele, tá? O que vai acontecer é que, se for uma CIAD, o paciente ele vai cursar aí com uma piora dessa natremia, ou seja, tu vai diluir ainda mais o teu paciente, tá? Então, esses daí são os pontos principais para a gente definir quando a gente admite em UTI, em sala vermelha, enfim, um paciente que tem aí uma lesão do sistema nervoso central, ou seja, um pós-operatório de cirurgia, tá? Ok, só que a gente tinha discutido que tinha a normovolêmica com a diurese mais hipertônica, que é aquela diurese que você está tentando reter água, é uma diurese que sai um pouco menos água, mas também está saindo muito sódio, às custas do peptídeo, né, que a gente viu. E existe a normovolêmica com a diurese hipotônica. Se a diurese é hipotônica, de cara tu já sabe o quê? Esse paciente aqui, ele está urinando e está urinando bem, tá? Então ele está perdendo água aí por essa urina, enfim, ele está urinando bem. O que é que acontece, né? Quais são as principais causas? Uma das principais seria a polidipsia primária. O que é isso? Né? É uma condição que está aí muito associada a pacientes que têm doenças psiquiátricas. Então, esses pacientes, eles passam a beber muita água durante o dia, tá? E aí, o que é que acontece?
a gente tem um limite de água específico que a gente consegue excretar pelo rim, tá? E aí, o que os livros dizem é que se você beber mais de 16 litros de água por dia, você acaba, na verdade, excedendo essa capacidade de você excretar água livre. Ou seja, tu vai começar a reter a água que tu tá bebendo, tá? O teu rim, ele não vai conseguir contrabalancear aquele excesso de água que você ingeriu. E aí, perceba, você vai começar a ter um excesso de fluido que o teu rim não vai conseguir excretar. Ou seja, tu vai começar, na verdade, a tentar diluir um pouquinho esse teu sódio, tá? E aí, o que é que a gente observa aqui? Esse paciente, ele vai tender a ter muita diurese, concorda? E essa diurese vai tender a ser muito límpida, ou seja, vai tender a ser uma diurese hipotônica, tá? Ou seja, tu tá tendendo a excretar essa água, esse excesso de água que você está bebendo. A mesma coisa para um paciente que faz uma RTU de próstata, por exemplo. Quando a gente fala de ressecções transuretrais, a gente está falando de ressecções específicas que o urologista precisa ir lá e, enfim, ele precisa irrigar a bexiga para poder ter campo, para ele poder operar. Tá? Então, ele precisa ter campo específico para ele poder operar a próstata. E aí, o que é que acontece? Ele começa a ressecar aquela próstata ali e vários vasos ficam abertos, né? Ele está ressecando, ele está cortando, enfim. E aí, vários vasos ficam abertos e aquela água que você está ali irrigando para que você tenha campo cirúrgico, ela vai ser absorvida. Tá? E aí, esse paciente, posteriormente, começa a eliminar essa água pela urina. Ele vai começar a ter uma diurese hipotônica, mas aquela água que está ali vai conseguir diluir o sódio desse paciente, tá? Então, a gente vai estar aí diante de outro quadro, outro exemplo de uma hiponatremia, tá? Beleza. E aí, a gente já tinha discutido nesse começo, então perceba que todas essas que a gente falou, o sódio ele vai cair, né? E aí vai gerar, na verdade, uma hiponatremia, todas elas vão ser hipotônicas, né? Ou seja, todas elas vão diminuir aquela osmolaridade efetiva, né? E vão diminuir a osmolaridade plasmática, enfim. E aí, o que é que a gente tem aqui? Existem alguns casos específicos, que a gente já tinha discutido isso, né, que cursam com diureses que não são hipotônicas, tá? Então, ou seja, vão cursar com diureses aí com a tonicidade ou normal ou com a tonicidade aumentada. Só que aí a gente vai lembrar que essa fórmula específica de tonicidade, ela mexe com quem? Com sódio e mexe com glicose, tá? Então, se o paciente ele tem uma hiponatremia, onde o sódio desse paciente caiu, eu vou precisar obrigatoriamente que a glicose suba, tá? Então, de cara, para eu ter uma hiponatremia não hipotônica, eu preciso envolver a glicose nesse processo, tá? Então, a gente está falando aqui principalmente de síndromes hiperglicêmicas, síndromes associadas ao paciente diabético. Então, a gente está falando principalmente de cetoacidose e de estado hiperglicêmico hiperosmolar, tá? E aí, como é que isso acontece, né? Como é que o paciente ele vai perder esse sódio? A glicose, na verdade, ela vai puxar a água, né? Ela anda, na verdade, e puxa muita água, ou seja, por isso que ela está dentro dessa fórmula específica de tonicidade, né? De osmolaridade, ela é um soluto muito osmolar. E aí, o que é que vai acontecer? Ela começa a puxar água para o meio extracelular, tá? Então, na verdade, ela puxa água de dentro da célula e puxa água exatamente para o meio extracelular, ou seja, para o meio plasmático, que é onde vai estar o sódio. Então, é essa água que ela consegue puxar de fora para ali para dentro que dilui o sódio, tá? Então, não necessariamente o paciente perdeu o sódio, beleza? Mas o paciente vai ter uma hiponatremia e uma diminuição às custas dessa diluição. E aí, o que é que a gente tem, né? Que geralmente, a cada 100 miligramas por decilitro de glicose, acima de uma glicose já em 100, tá? Ou seja, a glicose normal é 100. Se você chegar para esse parâmetro, né? Se você chegar e fizer sua glicemia tiver 100, abaixo de 100, enfim, tá considerado ali uma glicemia normal, tá? Mas a cada 100 acima desse parâmetro de 100, tá? Você consegue diluir o sódio em cerca de 1,6, ou seja, essa natremia vai cair em cerca de 1,6. Para que isso daí é importante? Tá? A gente tem que parar, na verdade, para pensar nisso, que isso aí traz uma concepção bem interessante que a gente vai utilizar, inclusive, amanhã, quando a gente falar de cetoacidose. Mas vamos parar um pouquinho, para a gente gastar um pouquinho de tempo aqui, para a gente poder refinar um pouquinho o raciocínio, tá? Chegou no seu plantão, você está lá, está dando plantão, enfim, chega no seu plantão um paciente diabético, tá? Que está, enfim, diante de algum desses dois quadros, tá? Alguma dessas duas síndromes hiperglicêmicas. E esse paciente, ele está com uma glicemia de 700. Você aferiu lá e ele estava com uma glicemia de 700 e um sódio de 128. Aí você para, vou repor sódio. Tenho certeza que eu tenho que repor sódio, que isso é um distúrbio agudo. A gente vai ver a reposição do sódio agora, tá? Ah, mas eu vou ter que repor sódio para esse paciente. Vamos parar um pouquinho, tá? Então, a gente sabe que a cada de 100 que subiu acima daquele limite basal de 100, houve uma diminuição aí dessa natremia em torno de 1,6. Então, 128
não é a natremia real do paciente, tá? Foi aquela que você aferiu, mas não é a natremia corrigida. Esse paciente ele tem muito mais sódio do que 128 e você precisa descobrir quanto é. Beleza, 700, passou quanto de 100, tá? Passou em 6 vezes. Por quê? Eu tinha aqui 100, que era o basal, tá? E a cada 100 acima disso. Ou seja, passou mais 6 vezes acima desse 100 daqui, tá? Passou mais 600. Beleza, então retirei os 100, que é o basal, fiquei aqui com 600, ou seja, passou 6 vezes, tá? 6 vezes 1,6, que seria de quanto de natremia que ia cair, eu vou ter aí 9,6. Ou seja, o sódio corrigido desse paciente vai ser 128 mais 9,6, vai ser 137. O sódio real desse paciente, ou seja, o quanto de sódio que esse paciente deve ter assim que tu corrigir a glicemia, vai ser 137. Tá? Então, esse paciente provavelmente tinha um sódio de 137, tá? Quando ele tem uma glicemia de 100, e aí ele descompensou do ponto de vista glicêmico, essa glicemia subiu aí mais 600, ou seja, subiu mais 6 vezes de 100, tá? Acima desse valor daí, e diluiu o sódio desse paciente para 128. Então, esse paciente eu não preciso corrigir o sódio, tá? Esse paciente, assim que eu corrigir a glicemia, o sódio dele vai tender a voltar ao que era, vai tender ao 137. Tá? Então, isso daí é uma fórmula importantíssima que a gente sempre tem que lembrar de fazer, tá? Para que a gente não se precipite e acabe corrigindo um sódio de forma desnecessária, tá? Beleza, e como é que a gente começa essa investigação? Então, flagrei um paciente, ok, vi todas as hiponatremias, enfim, flagrei um paciente agora com hiponatremia, tá? Como é que eu faço essa investigação? Como é que eu vou saber a causa específica? Então, a primeira coisa, você vai ter que procurar um fator causador, tá? Então, você vai ter que ver se o paciente é diabético, enfim, você vai ter que ver se o paciente tem algum câncer que pode predispor a CIAD, enfim, você vai tentar investigar todas as causas, tá? Ok, mas investiguei as causas, achei o paciente, sei lá, meio magro, não sei se ele tem um câncer pulmonar que possa estar desencadeando isso, não sei se ele tem alguma insuficiência renal, enfim. O seu próximo passo vai ser avaliar a osmolaridade plasmática, tá? E aí, por quê? Porque na grande maioria essa osmolaridade vai estar diminuída, com exceção de quê? Dessas síndromes daqui, onde vai ter aumento de glicose, né, para contrabalancear e dar uma osmolaridade aí aumentada, tá? Ou uma osmolaridade normal. Mas na grande maioria das vezes a osmolaridade vai ser plasmática, ou vai ser diminuída, tá? Ok, avaliei a osmolaridade e essa osmolaridade veio diminuída. O que é que eu faço agora? Você tem que avaliar a osmolaridade urinária. Para quê? Para que você veja se ela está diluída ou não. Afinal de contas, se tiver muito diluída, quer dizer o quê? O paciente está conseguindo perder água, tá? Então, eu já descarto algumas síndromes aí relacionadas à hipovolemia, concorda? Eu vou estar pensando muito mais em síndromes relacionadas a uma volemia normal, porque se ele, ou uma volemia aumentada, porque se ele tiver, na verdade, uma volemia muito diminuída, uma hipovolemia, enfim, vai entrar em jogo quem aí? O ADH, e o ADH não vai deixar com que essa osmolaridade fique tão diminuída, tá? Então, por exemplo, uma RTU, enfim, um paciente desnutrido é um paciente que ele não consegue excretar soluto, então entra muito naquele raciocínio de insuficiência renal que a gente viu. Se ele é desnutrido, ele não consegue excretar muito soluto. Se ele não consegue excretar muito soluto, ele também não consegue excretar muita água. Então, ele retém um pouquinho d'água e vai ter uma hiponatremia dilucional. Mas como ele não consegue excretar muito soluto, ele vai ter uma osmolaridade urinária aí diminuída, tá? E a polidipsia, né, que a gente viu, bebi muita água, vou urinar muito, tá? E vou urinar com urina bem mais diluída. Beleza. Fora isso, depois que eu avalio a osmolaridade urinária, a gente precisa avaliar o sódio urinário, né? Isso para quê? Para descartar aquelas principais causas que a gente tinha discutido relacionadas à volemia também. Então, toda vez que o paciente tem síndromes que cursam com hiponatremia hipovolêmica, né, geralmente essa hipovolemia vai fazer com que o paciente desenvolva aí um sódio baixo, né? Então, o paciente teve, sei lá, uma diarreia muito proeminente, enfim, o paciente perdeu muito líquido ali, perdeu sódio também, então você vai começar a ter uma diminuição dessa volemia, mas você vai começar a reter sódio também, né? Com exceção, na verdade, daquela grande síndrome que a gente viu que seria CADH. Né? Então, na verdade, no CADH, o que é que vai acontecer nesse paciente? O paciente ele vai começar a reter água livre, tá? Então, consequentemente, teoricamente, ele vai estar tentando diluir esse sódio também, mas na hora que ele retém essa água livre, ele vai ter um aumento de volume, né? E esse aumento de volume vai excretar aí o peptídeo, que é importantíssimo para essa excreção de sódio, né? Para essa excreção renal de sódio.
Beleza, para que aumente, na verdade, essa natriurese, certo? Então, eu avalio o sódio urinário, principalmente para avaliar aí se o paciente está desenvolvendo uma hipovolemia específica ou se poderia, quem sabe, ser um CIAD, tá? Fora isso, o que é que eu preciso avaliar também? O que é que eu posso avaliar também? Né? Eu posso avaliar a volemia desse paciente. E foi aquilo que eu tinha dito a vocês. Então, eu vou avaliar se o paciente tem cacifo, eu vou avaliar se o paciente está hipervolêmico no conjunto, tá? Então, se esse paciente, na verdade, tem retenção de volume, que faz com que ele fique super hipervolêmico, e aí seria uma hipervolemia relacionada a ele como um todo. Então, eu vou avaliar se ele tem edema de membro inferior, tá? Se ele vai ter aí ascite, enfim, que vai me levar a pensar numa hiponatremia hipervolêmica, tá? Beleza, mas fiz tudo isso e ainda fiquei na dúvida. O que é que eu posso lançar mão para fazer também? Aquela prova terapêutica que a gente já viu, tá? Então, se eu fizer a prova terapêutica, ou seja, se eu injetar nesse paciente soro fisiológico, tá? E a urina desse paciente diluir, eu vou chegar à conclusão que o grande mal desse paciente era a hipovolemia, tá? Então, podia ser aí um sangramento, enfim, que esse paciente desenvolveu. E se a urina ela não alterar de jeito nenhum, eu vou chegar naquela grande sacada que seria aí uma hiponatremia normovolêmica, né? E a gente viu que a gente faz muito essa prova quando a gente vai desconfiar de CIAD com síndrome perdedora de sal, né? Com síndrome cerebral perdedora de sal, né? Porque uma vai tender a cursar aí com hipovolemia e a outra vai tender a cursar com normovolemia. Então, toda vez que eu desconfiar de causas hipovolêmicas ou normovolêmicas, eu posso fazer aí a prova terapêutica, né? Que a gente já tinha discutido. Beleza, e aí quais são as principais manifestações, né, que o paciente ele pode desenvolver? Então, ele pode desenvolver aí desde um edema cerebral, principalmente quando você tem sódio abaixo de 125. Então, o que é que vai acontecer? Isso aqui são distúrbios mais agudos, né? Então, o paciente ele vai tender a ter menos sódio dentro do vaso. Então, o que é que vai acontecer? Essa água que está dentro do vaso vai tender a ir atrás daquele lugar que tem mais sódio. Então, ela vai tender a passar aquela membrana semipermeável, ou seja, a membrana plasmática e entrar dentro desse neurônio, tá? Então, esse edema daí é um edema neuronal, realmente. É um edema que está dentro, o líquido, na verdade, está dentro do neurônio, tá? Não está em intestício, enfim. E aí, o que é que vai acontecer aqui? Se esse sódio ele continuar baixando e cair a níveis abaixo de 115, o paciente pode apresentar, inclusive, convulsões, tá? Lembrar que toda hiponatremia que seja de instalação mais lenta, geralmente ela cursa de uma forma mais assintomática. Por quê? Né? O neurônio, na verdade, ele tem alguns mecanismos intrínsecos, tá? Que ele consegue, aos pouquinhos, regularizar mais ou menos a osmolaridade do interior dele com a osmolaridade plasmática, tá? Então, o que é que vai acontecer aí? Se essa hiponatremia, ela estiver acontecendo aos pouquinhos, de forma lenta e gradual, esse neurônio, na verdade, ele começa a soltar soluto, tá? Ele começa a perder alguns solutos dele mesmo para o meio, tá? Então, ele começa a perder esse soluto e ele vai colocando esse soluto ali dentro daquele plasma, de modo que ele vai conseguir equalizar a osmolaridade do intracelular e do extra, tá? Então, essa água vai evitar de entrar dentro dele e causar esse edema. Então, o que a gente vai perceber é que, se for de forma mais lenta, geralmente o paciente é assintomático por causa desse mecanismo de compensação desse neurônio, tá? E aí, nesses pacientes, a gente tem que ter o maior cuidado na hora de corrigir, tá? Porque o paciente, ele pode ter um sódio baixo, ele pode ter, por exemplo, um sódio de, sei lá, de 120, só que ele já está cronicamente com esse sódio, e você, não, eu vou repor, e você vai lá e faz altas concentrações de sódio para ele, que é o que a gente vai discutir agora, tá? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai chegar lá e você vai tentar repor uma solução hipertônica nesse paciente. Na hora que você faz uma solução hipertônica, uma solução com muito sódio, tá? Você vai acabar desregularizando a membrana, a barreira hematoencefálica desse paciente, tá? E na hora que você quebra essa barreira hematoencefálica, as células do sistema imunológico desse paciente conseguem tranquilamente transitar aí e irem para o sistema nervoso dele, tá? Então, as células do sistema imunológico vão para o sistema nervoso e aí eles conseguem lesionar algumas células da glia, tá? E aí, lesionando essas células, o que vai acontecer é que esse paciente ele vai desenvolver uma mielinólise, tá? Ou seja, ele vai lesionar essas células da glia e essas células elas vão sofrer um processo de desmielinização, tá? E aí essa perda dessa bainha de mielina acontece em todo o sistema nervoso, tá? Mas é muito mais proeminente em ponte, que vai ser muito mais sensível, tá? Essa perda dessa bainha de mielina.
Beleza. Então, vamos lá. Como é que a gente trata o paciente, né? Ok, terminamos de falar de todas as causas, entendemos um pouquinho os mecanismos fisiopatológicos, agora a gente vai entender como é que a gente trata. Como é que a gente trata um paciente com hiponatremia, né? A primeira coisa que você tem que perguntar é assim, o problema dele é volume ou não? Porque a gente acabou de ver que o paciente ele pode ter baixo volume, pode ter um volume aí normal e pode ter muito volume, né? E ele pode estar hipervolêmico. Ok, se o problema dele for volume, o que é que você faz? Volume. Né? Se o paciente está hipovolêmico, o que você vai fazer? O tratamento vai ser o quê? Volume. Tá? Então, assim que você restaurar o volume desse paciente, automaticamente você diminui a secreção de ADH, ou seja, você vai diminuir aquela retenção de água que estava diluindo o sódio. Então, se for uma hiponatremia hipovolêmica, automaticamente vai lá e faça volume no paciente, tá? E aí você vai repor, na verdade, esse volume e você vai diminuir o grande causador daquela diluição, que seria o ADH. Tá? Então, o ADH vai diminuir, o paciente vai voltar a urinar direitinho, enfim, tá? E ele vai reconstituir essa volemia e não vai mais estar diluindo sódio. Ok, mas aí você flagra aquele paciente que é normovolêmico, tá? Ou é hipervolêmico, enfim, mas ele é crônico, tá? Ele tem uma hiponatremia crônica. Só que a hiponatremia crônica dele é assintomática. E aí, tu trata ou não? Todos os consensos que a gente via sempre dizia para não tratar, né? Não vou tratar o paciente jamais, tá? Então a gente acabou de ver que se caso seja crônico, eu só vou lá e tratar a causa, que aos poucos, quando essa causa ela for tratada, o paciente vai voltar a ter aqueles níveis de sódio específicos, né? E aí, o que é que os novos consensos trazem hoje para a gente, né? Então, os consensos mais recentes dizem que o ideal é que realmente você trate o paciente, tá? Não vai ser um tratamento mais agressivo, mas por que é importante que você trate o paciente? Porque mesmo que ele tenha uma hiponatremia crônica e que ele se diga assintomático, o que os estudos mostraram é que há sim alterações, tá? Então esse paciente ele desenvolve algumas alterações neurológicas, principalmente relacionadas à marcha e ao equilíbrio. Então veja que perigo para um paciente idoso. Tá? Se esse paciente idoso, por exemplo, ele desenvolver qualquer alteração de marcha e de equilíbrio, pode predispor ele mais a quedas, tá? E queda a gente sabe aí que é uma grande causa de mortalidade em paciente idoso. Tá? Então, hoje o que se preconiza é, mesmo que seja crônica assintomática, você trata. Aí você, certo, e eu faço o quê? Vou repor sódio para o paciente, vou fazer uma solução hipertônica, calma, tá? A primeira coisa que a gente vai tentar é corrigir a causa, certo? Ok, corrigir a causa e o paciente ainda continuou assim. O que é que eu faço? Restrição hídrica. Então, perceba que até agora eu não estou repondo sódio para ele, tá? Se ele é normo ou hipervolêmico, o que eu vou tentar é só corrigir essa volemia daqui para deixar de diluir o sódio, tá? Até agora eu não estou pensando em repor sódio. Ele vai fazer essa restrição hídrica, ou seja, vai dar uma secada nele aí, na hora que der essa secada, o sódio dele vai tender a subir, beleza? Ah, mas eu fiz a restrição hídrica e mesmo assim não foi suficiente, tá? Então aí você pode iniciar com furosemida. E essa furosemida vai fazer o quê? Vai expoliar a água livre do paciente, tá? Ele perde um pouquinho de sódio, mas ele vai perder muito mais água livre. Então, na hora que essa furosemida vai expoliar essa água livre dele, vai dar essa contrabalanceada aí, vai tentar regular essa volemia desse paciente e com isso a gente vai conseguir aí níveis de sódio normais, tá? Ou tendendo aí para valores mais próximos dos valores normais. Beleza. Mas a gente viu uma causa específica, né, normo, uma causa bem importante que tem algumas particularidades, né, que seria CIAD, né? E aí, CIAD, o que é que eu faço? Como é que eu trato? Primeira coisa que você vai fazer é também restrição hídrica, tá? Então aqui o paciente ele está liberando muito hormônio antidiurético, tá? Então, ou seja, ele está segurando muita água livre. Na hora que eu faço essa restrição hídrica, obviamente eu vou tentar diminuir um pouquinho essa água livre dele, tá? Ok, e é essa água livre que está diluindo o sódio, né? Como a gente já tinha visto. E ele também começa a perder sódio pela urina. Só que aí uma pergunta que você pode fazer é o seguinte: ok, vou fazer a restrição hídrica, né? O paciente ele vai começar a ter diminuição da volemia dele como um todo, enfim. E aí ele vai ter uma diminuição dessa água que vai fazer com que o sódio fique um pouquinho aumentado. Mas eu vou conseguir realmente corrigir esse sódio, porque toda vez que eu falo em CIAD, a primeira coisa que me vem à cabeça é o peptídeo natriurético atrial. Então, se ele é natriurético, o paciente está perdendo sódio, né? Então, eu consigo corrigir isso mesmo assim? Não. Então, por isso, você associa a restrição hídrica com a dieta hipersódica. Por quê? Porque ele ainda continua perdendo sódio pelo rim, tá? Então, você precisa aumentar a ingesta de sódio desse paciente. Então, o paciente vai fazer aí uma dieta hipersódica. E se nada der certo mesmo assim, ou seja, você fez a restrição hídrica, você fez a dieta hipersódica para evitar que ele perdesse mais sódio
para tentar contrabalancear essa perda de sódio que ele está perdendo aí pelo peptídeo, mesmo assim o paciente continuou com hiponatremia. Aí você pode lançar mão dos bloqueadores do canal do ADH, né? Então são aqueles bloqueadores daquele canal V2, tá? Então eles vão lá, bloqueiam o canal V2 e o paciente pode ter nível de ADH nas alturas, mas o ADH não vai estar lá agindo especificamente no seu receptor, tá? Então eu vou lá e faço um bloqueador dele, beleza? Tudo bem, mas a gente está agora discutindo um caso que chegou no teu plantão, tá? É um paciente, enfim, que tem uma hiponatremia aguda sintomática, tá? Ou, por exemplo, ele foi admitido na tua UTI, enfim, é um paciente que veio de uma cirurgia de uma ressecção de próstata e foi algo assim bem agudo, tá? Que ele desenvolveu uma hiponatremia, tá? E o paciente ele já está começando a ficar sintomático, então ele já está começando aí, enfim, a desenvolver sintomas neurológicos, tá? Então o que é que você vai fazer? Então eu preciso corrigir esse sódio, tá? Então aqui eu preciso, quando a gente fala de hiponatremia aguda sintomática, eu preciso entrar com sódio venoso no paciente, tá? Então eu preciso subir o sódio do paciente rápido. Como é que eu faço isso? Eu devo aumentar sempre a natremia dele, tá? Em torno de 1 mEq, 1 a 2 mEq litro hora nas primeiras 3 horas, tá? E 12 mEq litro nas próximas 24 horas. Então perceba que eu não simplesmente vou lá e abro um soro com sódio e deixo o soro lá correndo, tá? Por que eu preciso fazer isso de forma muito cautelosa? Porque senão eu posso originar uma mielinólise pontina. Tá? Então, posso subir demais o sódio desse paciente, enfim, originar isso. Outra questão aqui bem importante é que se eu subir demais o sódio desse paciente, eu vou causar uma desidratação do neurônio, tá? Então, vai ter muito sódio dentro do plasma desse paciente, a água desse neurônio sai todinha e entra dentro do sódio. E entra dentro desse plasma, tá? Ela vai ser puxada pelo sódio, então eu vou causar uma desidratação aí importante do sistema nervoso desse paciente. Beleza, então, ok, só posso colocar 1 mEq litro hora nas primeiras 3 horas ou 12 mEq litros nas próximas 24. Como é que eu faço isso? Então, existem as fórmulas específicas. Essas fórmulas, elas vão te dar o déficit de sódio desse paciente em mEq, tá? Ok, então vamos lá. Se for homem, o que você vai fazer é 0,6 pelo peso vezes a variação de sódio desejada. Por que 0,6 e por que mulher 0,5? Porque é mais ou menos a quantidade de água corporal. Então, quando a gente fala de homem, a gente diz que o homem tem mais ou menos 60% de água, 60% do peso dele é água, né? E quando a gente fala de mulher, geralmente 50% do peso de uma mulher é água, tá? Então, a gente está falando aqui, a gente está fazendo mais ou menos a proporção de peso por água corporal total. Ok, aí vezes a variação de sódio desejada, tá? E aqui vai me dar um valor específico. Esse valor vai ser o déficit de sódio desse paciente em mEq, tá? Perceba que não é em litro. Se te der, por exemplo, 4, exemplo aqui, você não vai dizer assim, vou fazer 4 litros para o paciente de uma solução específica. Não, tá? A gente precisa parar e fazer os cálculos. Primeiramente, o que é que a gente precisa entender aqui? Aqui o foco vai ser o repor sódio para o paciente. Se o foco vai ser o repor sódio, eu não estou falando aqui da solução de soro fisiológico a 0,9. Por quê? Porque eu também vou estar repondo água, tá? Ou seja, eu também vou estar diluindo o paciente, tá? Então, aqui eu estou falando de solução hipertônica, eu estou falando de solução de NaCl a 3%, tá? Então, assim, eu preciso colocar muito sódio nesse paciente. Ok. Então, achei aqui um valor específico, né? Achei aqui um valor X. O que é que eu devo fazer com esse valor? Lembrar disso daqui sempre, tá? O valor que eu achar dessa fórmula, eu vou dividir o resultado por 17, multiplicar por 100 e dividir por 3. Aí você, não, peraí, minha gente. Não, peraí. Como é a história? Eu vou fazer tudo isso. Por que eu vou fazer isso, né? É importante a gente entender os porquês, porque se você esquecer disso, você consegue fazer nas regras de 3, tá? Primeiro porque foi dado em mEq, né? Aqui eu achei o resultado específico em mEq, tá? Mas como eu vou fazer a solução de NaCl a 3%, o que eu tenho dessa solução é em grama. Eu tenho que a cada 100 ml dessa solução, eu vou ter 3 gramas de sódio. Então, eu preciso transformar mEq em grama, para eu saber quantos ml eu vou dar dessa solução. Então, o que é que eu faço? Divido o resultado por 17. Por quê? Porque a cada 1 grama de sódio eu tenho 17 mEq, tá? Então, o resultado de mEq que eu achei aqui, eu divido por 17 e eu vou conseguir eu vou conseguir predizer quantos gramas eu preciso fazer de sódio para esse paciente, tá? E aí eu multiplico por 100, porque eu sempre faço o cálculo de 100 ml para cada 3 gramas, e depois divido por 3, porque em 100 ml eu vou ter 3 gramas, tá? Então aí eu vou conseguir, na verdade, quando eu faço tudo isso daqui, eu vou conseguir ter exatamente a quantidade de ml
desta solução que eu preciso fazer para o meu paciente, tá? Vamos ver um exemplozinho aqui. Homem de 60 anos, enfim, que chegou no teu plantão com um sódio de 110 de forma aguda, desenvolvendo sintomas já, tá? Ele está convulsionando. Tem 72 quilos. Vamos calcular o déficit de sódio dele. Então, você vai fazer 0,6, porque é homem, vezes 72, que é o peso, vezes o sódio, a variação de sódio que eu vou desejar para ele, ó. A variação de sódio desejada, tá? Nas primeiras 3 horas, eu sei que eu vou repor de 1 a 2 mEq por litro por hora. Então, ou seja, nas primeiras 3 horas, eu quero a variação de sódio que eu quero para ele é só de 3 mEq. Estou fazendo 1 mEq por litro por hora, tá? Então, nas primeiras 3 horas, o que eu vou querer aqui é uma variação de 3 desse sódio apenas, tá? Isso aqui é o cálculo para as primeiras 3 horas. E aí... Eita, deixa eu voltar aqui. Pronto, e aí o que é que eu vou ter aqui para o paciente? Eu vou achar esse número aqui específico, que vai ser o déficit de sódio para o paciente, tá? Então, aqui, na verdade, eu consegui achar o déficit de sódio. Beleza, achando esse déficit de sódio, eu preciso dividir pelo 17 para eu achar a quantidade de gramas de sódio que eu preciso fazer para o paciente. Em seguida, o que é que eu preciso fazer? Multiplico por 100 e divido por 3 para eu achar ml da solução salina específica 3%. Então, eu sei que nas primeiras 3 horas, o que eu preciso fazer para esse paciente é o quê? Eu preciso fazer 254 ml de solução salina 3%, tá? Beleza, só que a gente vai trabalhar que esse paciente especificamente eu vou precisar encher muito mais ele de sódio, né? Um paciente que chegou aí com sódio de 110. Ok, então o que é que eu vou precisar fazer especificamente para ele, né? Eu vou precisar continuar repondo sódio para ele nessas próximas 24 horas. A gente viu que nas próximas 24 horas o ideal é que eu reponha 12 mEq, né? Nas 24 horas como um todo, tá? Beleza. Então, vamos lá, vamos fazer todo o cálculo que a gente fez aqui. Isso aqui eu achei só nas primeiras 3 horas o quanto eu vou fazer, tá? E eu preciso parar, na verdade, para avaliar nas 24 horas como um todo. Então, eu vou fazer o mesmo cálculo, tá? 0,6, o peso desse paciente, só que a minha variação de sódio aqui vai ser uma variação de 12 horas, tá? Beleza, e com isso, o que é que eu vou achar aqui? Que a quantidade o déficit de sódio específico dele foi esse daqui. Vou dividir por 17, multiplicar por 100, dividir por 3, tá? Fazendo tudo isso, o que é que eu vou achar para esse paciente? A quantidade de volume de solução a 3% que eu preciso fazer nas 24 horas, tá? Beleza, só que eu já sei que nas primeiras 3 horas eu posso fazer 254, tá? Então, nas primeiras 3 horas eu vou colocar lá a minha bomba de infusão para fazer 254 em 3 horas. Então, o restante que sobrar dessa solução, 762, eu vou fazer nas próximas 21 horas, tá? Então, a gente começa a perceber aqui que é um cálculo um pouquinho chato da gente fazer, mas quando você entende a fórmula específica, o cálculo, na verdade, fica com mais lógica, tá? E você começa a perceber como é que você faz aí essa reposição. Beleza, então finalizamos hiponatremia, que era o distúrbio mais complexo, tá? Agora é só descer ladeira, tá? A hipernatremia e os distúrbios de potássio são bem mais simples, tá? Da gente entender. A gente passou pela parte mais difícil. Então, quando a gente fala de hipernatremia, a gente está falando daquele sódio maior do que 145, tá? Beleza. E aí, essa hipernatremia, toda ela vai ser sempre hipertônica, tá? Toda ela. Isso porque a fórmula que a gente viu de tonicidade é aquela fórmula que traz para a gente valor associado a sódio e valor associado à glicose, tá? Então, se o sódio vai estar aumentado, sempre toda ela vai ser hipertônica, tá? A gente sempre diz também que a hipernatremia, ela está muito associada à falta de água no organismo, então você acaba perdendo muita água, tá? E desenvolvendo aí uma desidratação hipertônica. Aí você diz, não, peraí, que agora realmente eu não estou mais entendendo. Você tinha falado que existe um tipo de hiponatremia hipovolêmica, e você está falando agora que quando o paciente perde volume, ele vai desenvolver uma hipernatremia. Como é que isso aí acontece, né? Como é que acontece essa diferenciação? Foi aquilo que a gente tinha discutido lá no começo. Tá? Então, toda vez que a gente fala de um paciente que ele tem uma hiponatremia hipovolêmica, ele acabou perdendo água, mas ele perdeu também sódio. Então, a gente falou de perda de fluido hipertônico, tá? Perdeu água, perdeu sódio, subiu o ADH, e aí na hora que sobe esse ADH, o ADH retém água desse paciente, retém água livre, e é essa retenção de água livre que dilui ainda mais o sódio.
Beleza, entendi. Aqui eu estou falando de perda ou de água livre, ou seja, perdi única e exclusivamente água, tá? A gente vai ver alguns mecanismos específicos, ou perda de fluido hipotônico, perda de fluido com muito pouco sódio, tá? Perdi fluido com muito pouco sódio, ou seja, basicamente perdi só água, tá? A quantidade de sódio que eu perdi aqui foi muito pequena. Beleza? Então, o paciente ele vai cursar aí com a hipernatremia. E aí, perceba, não é que o paciente desenvolveu algum mecanismo ou ele ingeriu muito sódio, tá? É porque realmente ele perdeu muita água livre, certo? E aí esse sódio, ele tende, na verdade, a aumentar de forma relativa. E aí, quais seriam as principais causas, né? Diurético de alça, e aqui perceba, quando a gente fala de diurético tiazídico, a gente está falando de hiponatremia, por quê? Porque o tiazídico você perde água, mas você também perde sódio. Aqui a gente está falando de diurético de alça, que você perde sódio, mas perde 1000 vezes mais água. A gente está falando de um diurético que expolia demais o paciente, também do ponto de vista de volume, né? Então a gente está falando, na verdade, de um diurético que ele altera, inclusive, a medula renal, e, ou seja, o paciente ele perde capacidade de concentrar urina, ou seja, esse paciente vai expoliar muita água livre, tá? Então ele vai tender aí a uma hipernatremia. A gente está falando aqui de perdas cutâneas, tá? Então, que a gente chama muito de perdas insensíveis, então, por exemplo, por sudorese, enfim, tá? Está falando de diabetes insípidos, e aqui é uma das grandes causas, na verdade, de perda de água livre, né? Diabetes insípidos seria o inverso de um paciente com CIAD. Então, enquanto em CIAD você tem muito ADH, retenção de água livre, diluição desse sódio, o que a gente vai ter aqui é um paciente que ele urina demais, ele não tem ADH, tá? Ou quando tem esse ADH, na verdade, não consegue se ligar especificamente a esse receptor. Então, o que é que vai acontecer? Esse paciente vai perder muita água livre, tá? Então, ele vai tender a uma hipernatremia, ele vai tender a ficar mais concentrado em relação ao sódio. E diarreias osmóticas, tá? A gente tá falando, diferente daquelas outras diarreias, que a gente perdia água e perdia sódio também, a gente tá falando aqui de uma diarreia osmótica. Vamos só parar para relembrar desse mecanismo de gastro. Quando a gente fala de diarreia osmótica, por exemplo, um paciente que vai fazer uma colonoscopia, tá? Esse paciente ele vai ingerir uma quantidade aí específica de um líquido que é muito osmolar, né? E aí, geralmente, o que a gente utiliza é o manitol. E aí, esse líquido, na verdade, fica dentro do intestino desse paciente, e esse líquido, ele fica puxando água. Ele é bastante hiperosmolar, então ele vai ficar puxando água do intestino desse paciente para dentro. Então, perceba, o paciente está perdendo muita água. Tá? Ele está perdendo o fluido específico que você colocou ali, enfim, esse manitol, mas ele também está perdendo muita água. Paciente, por exemplo, com uma diarreia decorrente aí de uma intolerância à lactose, tá? Na hora que ele ingere essa lactose, ele não vai conseguir processar essa lactose, e o que é que vai acontecer? As moléculas dos polissacarídeos ficam dentro desse intestino desse paciente e os polissacarídeos ficam puxando água, tá? Então ele vai tender a perder muito mais água do que sódio. Tá? Então as diarreias osmóticas, elas tendem a ser diarreias que cursam aí com hipernatremia, tá? Beleza. Vamos discutir um pouquinho diabetes insípidos, né? Que seria o inverso, na verdade, de uma CIAD. Então, aqui, o que é que o paciente tem? Ele tem uma insuficiência de ADH, tá? E aí ele pode ser uma insuficiência de produção, ou seja, não está vindo, tá? Lá da hipófise, lá da neurohipófise desse paciente, não vem esse ADH, e o que é que vai acontecer? Ele vai ter um déficit dessa produção, então ele vai perder a capacidade de reter água livre, tá? Então a água dele vai embora pela urina, tá? Ou ele pode produzir, na verdade, e ter uma resistência periférica, ou seja, o rim dele é resistente. Ele produz o ADH, tá? Mas ele tem algum defeito específico no receptor. Então ele tem um ADH que tenta se ligar a esse receptor, mas ele não consegue. Tá? Ou seja, o ADH vai estar presente, mas ele não exerce função, certo? Vai ter essa resistência periférica. E aí, o que é que o paciente vai desenvolver? Uma poliúria e uma polidipsia, tá? Então, ele vai tender, na verdade, a urinar bastante, e com isso ele vai tender a beber muita água. Aqui é um ponto-chave para a gente entender uma diferenciação que a gente vai fazer lá na frente, tá? E aqui o que eu queria que vocês entendessem é: o paciente perde água, e é porque ele perde água que ele tem sede. Tá? Então, perceba que ele urina muito por um mecanismo específico, tá? Ele está urinando muito por um mecanismo específico, e por isso ele sente sede. Diferente de um paciente que sente sede, bebe muita água, e porque bebeu muita água, foi que ele foi lá e urinou, tá? Aqui começa o quê? Urinou demais e ele sentiu sede. Beleza, vamos pegar esse raciocínio que a gente vai trabalhar ele mais à frente, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Você perdeu a capacidade de reter água, então você está perdendo muita água livre pela urina. Então, a osmolaridade urinária desse paciente vai tender a ser baixa, tá? E a densidade urinária desse paciente também.
tá? Ele vai tender a ter uma urina bem diluída, né? A gente está falando de paciente com poliúria, enfim, a urina dele vai tender a ser bem diluída, tá? Em grande volume. Beleza, e como é que a gente consegue diferenciar em um paciente? Chegou para mim, por exemplo, um paciente que ele relata poliúria e polidipsia. Aí você pensa, ok, é diabetes insípidos ou mellitus? Né? Porque pode ser, o paciente, a gente sabe que os principais sintomas, na verdade, de diabetes mellitus vão ser exatamente poliúria e polidipsia, né? Quando chega a ser sintomático, né? Que é a minoria dos casos, ou casos mais com tempo de doença um pouquinho maior. Beleza, como é que eu faço essa diferenciação? Aí é onde a gente para, na verdade, para fazer aquele raciocínio. Perceba, aqui o paciente começa perdendo água ou sentindo sede? Aqui o paciente ele começa perdendo água, tá? E é porque ele perde água que ele vem e sente sede, tá? Aqui é o inverso. Aqui é o paciente hiperglicêmico, tá? E esse paciente hiperglicêmico, ele começa a sentir muita sede. E aí, por ele sentir muita sede, é que ele vai lá e tem poliúria. Tá? Que ele vai lá, vai beber muita água, enfim, vai ter a poliúria. Claro que esse processo de poliúria também está envolvido aí a excreção dessa glicose, né, que vai ser mais hiperosmolar, enfim, vai tentar puxar a água de dentro dessa célula tubular para dentro do lúmen do túbulo, né? Beleza, ok, entendi um pouquinho esse raciocínio, como é que eu faço essa distinção? Eu faço o teste de restrição hídrica, tá? Então eu peço para o paciente parar de beber água durante um tempo específico, tá? E aí o que é que vai acontecer? Se esse paciente, ele urina muito porque ele bebe muita água, quando ele parar de beber água, ele começa a parar de urinar, concorda? Esse daqui não, esse daqui ele tem um mecanismo renal específico que faz com que ele urine demais, e esse mecanismo não é dependente da sede dele, tá? É justamente pela falta do ADH. Então, o que é que vai acontecer? Quando eu faço o teste de restrição hídrica, os pacientes com diabetes insípidos, eles vão continuar com poliúria, tá? Eles vão continuar com osmolaridade e densidade urinária mais baixas, tá? Enquanto que o paciente com diabetes mellitus, ele vai tender a urinar menos, tá? Já que o que causa a poliúria dele é o excesso de água que ele está bebendo, certo? Beleza. Então, entendido esse teste de restrição hídrica, vamos dar um passinho para frente e vamos tentar diferenciar agora um diabetes insípidos central e um diabetes insípidos periférico, né, que é o que a gente chama de nefrogênico. Então, a gente já tinha discutido um pouquinho e a gente falou que o central, na verdade, é quando você não produz o ADH, né? O nefrogênico você produz o ADH, mas esse ADH ele não consegue ir lá, teu rim, na verdade, não é responsivo a esse ADH, né? E aí, o que é que a gente faz? Teoricamente, dá um análogo do ADH para esse paciente, tá? Se eu fizer um análogo desse ADH para esse paciente, o que é que vai acontecer? Se for central, ou seja, se for falta desse ADH, o rim vai estar lá só esperando o ADH chegar, né? E na hora que você faz esse ADH, o que é que vai acontecer? Você consegue aumentar a osmolaridade urinária, ou seja, o rim vai lá e funciona, tá? Ele não estava funcionando para reter essa água livre, por quê? Porque ele não tinha hormônio. Na hora que você vai lá e faz o hormônio, ele vai lá, funciona, tá? E vai aumentar a osmolaridade urinária, ou seja, ele vai reter mais água livre. Então, a urina desse paciente vai tender a sair mais concentrada. Se for um problema periférico, ou seja, se for um problema do rim desse paciente, não adianta você dar, tá? Independente que você dê o hormônio, o paciente, inclusive, produz o hormônio, mas o grande problema é que o rim desse paciente não consegue ser responsivo ao hormônio. Então, você vai dar, só que você vai ter um aumento muito discreto dessa osmolaridade ou simplesmente não vai ter aumento, tá? É o que a gente vai chamar aí do diabetes nefrogênico, tá? Beleza. E aí, qual seria o quadro clínico específico dessa hipernatremia? Então, o paciente vai ter uma desidratação do sistema nervoso, e aí essa desidratação, já entendi por quê, né? Porque o plasma desse paciente vai estar com muito sódio, então a água, na verdade, ela vai tender a se deslocar e vai tender a sair de dentro desse neurônio para ir para esse plasma, né? Então, o paciente vai tender a ter uma desidratação neuronal, tá? Podendo entrar em coma e ter crises convulsivas, tá? Beleza, se for um distúrbio crônico, eu devo ter o mesmo cuidado daqueles distúrbios relacionados ao sódio? Sim, tá? Por quê? Porque se for um distúrbio crônico, o que é que vai acontecer? Esse neurônio, na verdade, ele vai começar a tentar se adaptar àquele processo de hipernatremia. Então, o que é que esse neurônio faz? Esse neurônio ele consegue pegar alguns solutos de fora desse plasma, internalizar dentro dele e equalizar essas pressões osmóticas, tá? De modo que ele não vai conseguir desidratar, beleza? Ele vai conseguir ficar retendo lá a água dele, porque ele consegue, na verdade, reter mais soluto, tá? Então, na verdade,
esses distúrbios crônicos, eles vão tender aí a deixar o paciente, né, em um estado, na verdade, mais assintomático, certo? E aí, qual é o grande cuidado que a gente tem que ter? Porque se você vai de forma muito afobada, né, você vai e corrige esse distúrbio, então você acha um paciente com hipernatremia, mesmo paciente assintomático, mas o paciente já estava assim há um tempo, enfim, você vai e faz uma correção vigorosa, né, como a gente vai ver aqui, você vai tender a aumentar demais a água dentro do plasma desse paciente e automaticamente essa água vai entrar dentro desse neurônio, tá? Causando aí um edema cerebral. Então a gente também tem que ter muito cuidado com isso. Beleza, mas como é que a gente repõe essa água, né? Como é que a gente trata esse paciente com muito sódio, com hipernatremia? A gente viu que basicamente a maioria dos casos de hipernatremia advém de quê? De perda de água, né? Perda de água livre ou perda de um fluido muito hipotônico, ou seja, perda de um fluido basicamente composto aí de água, não é isso? Ok, então o que é que eu preciso fazer aqui? Basicamente que eu preciso repor a água que o paciente perdeu, né? O paciente está com hipernatremia porque ele tem pouca água, então ficou lá muito sódio. Ok, então como é que eu vou repor essa água, né? Eu posso repor de forma oral ou de forma parenteral. Geralmente a gente preconiza mais que essa água seja reposta de forma oral, tá? Então você vai repor água livre para o paciente. Quando é que a gente vai repor de forma parenteral? Enfim, pacientes que estejam entubados, enfim, aqueles pacientes realmente que tenham algum grau de contraindicação específica para que você faça qualquer coisa via oral ou enteral. Por exemplo, paciente com instabilidade hemodinâmica, que a gente não sabe como é que está a perfusão intestinal, então esses pacientes a gente não faz nada oral, enfim, e enteral, né? A gente só faz parenteral. Ok, então se eu for fazer oral, eu sempre vou fazer água livre. Se eu for fazer parenteral, eu posso fazer uma solução específica de água, né, que eu vou explicar isso para vocês, ou eu posso fazer uma solução salina bem mais hipotônica, ou seja, uma solução salina que vai um pinguinho só de sódio, mas vai muito mais água, tá? Por que eu não pego e faço água destilada direto? Porque essa solução, porque assim, quando eu quero fazer água livre, eu tenho que fazer soro glicosado. Soro glicosado basicamente é o quê? É água e glicose. Na hora que eu faço o soro glicosado, a glicose ela entra dentro da célula, enfim, vai participar do metabolismo da célula e basicamente o que vai ficar ali dentro do sangue desse paciente vai ser a água, tá? Geralmente eu não faço água destilada quando eu pretendo fazer água livre porque ela causa muita hemólise, tá? Enfim, justamente por essa questão dessa pressão osmótica, tá? Dessa hemácia específica. Então, eu evito fazer água destilada. Geralmente, eu faço soro glicosado quando eu quero fazer água livre, tá? Então, se o paciente ele tiver alguma síndrome específica, enfim, a causa dele for perda de água livre, eu vou optar por fazer de forma parenteral o soro glicosado, tá? Se a causa dele for perda de fluido hipotônico, eu prefiro fazer aí uma solução salina, tá? E aí eu faço uma solução salina hipertônica, geralmente a 0,2% ou a 0,45%. Beleza, e como é que eu faço isso, né? Como é que eu paro, na verdade, para pensar em fazer essa solução e quais as fórmulas que eu vou utilizar aqui especificamente para esse paciente, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Primeira coisa, tá? Que a gente já sossega o coração finalmente a fórmula vai me dar aqui o déficit de água livre. Então não vou ter aquele negócio, dividir por 17, multipliquei por 100, dividir por 3. Não, ele já vai te dizer aqui quanto tu vai fazer em litro. Então, assim que tu faz esse cálculo, o valor que der, se der 4, é 4 litros. Se der 3,5, 3,5 litros. Acabou-se, tá? Só que aqui ele está dando de água livre, que é déficit de água, certo? Então, como é que a gente faz a fórmula? Se for homem, você faz 0,5 vezes o peso para dar água corporal. Aí você diz, espera aí. Lá na hiponatremia, o homem era 0,6 vezes o peso. Aí aqui é 0,5 por quê? Porque a gente está falando de um distúrbio de perda de água livre. Então, a proporção de água desse paciente daqui é bem menor. Tá? Então, a gente considera aí o homem com mais ou menos 50%, que antes era 60%, e a mulher com mais ou menos 40%, que antes era 50%. Beleza? Então, a gente vai fazer 0,5 vezes o peso, e aí eu vou pegar o sódio desse paciente, dividido pelo sódio desejado que eu tenho para ele, menos 1, tá? E multiplico tudo isso, e o valor que der aqui já é o valor em litros de água livre que eu vou fazer. E aí lembrar que, assim como o sódio tinha aquela restrição, só posso fazer 3 MECs nessas 3 horas, ou 12 MEC em 24 horas, aqui também tem uma restrição que eu preciso respeitar, tá? Eu só posso diminuir em 10 MEC em 24 horas. É bem parecido com a outra, né? Se você lembrar de 12, você é mais ou menos parecido, então aí faço uma correlação de 10 MEC em 24 horas, tá? Beleza, e aí esse valor que der aqui, assim que eu fizer a fórmula, a gente vai
fazer um cálculozinho aqui específico, assim que eu fizer a fórmula, o valor que der aqui especificamente vai ser o valor de água livre, né, que eu vou fazer. Então, eu vou fazer esse volume todo de água por via interal, ou esse volume todo que der de solução glicosada, né, que seria a reposição de água livre, ou se eu quiser fazer solução salina, o volume que der aqui eu vou multiplicar por 1,33 e o volume que der aqui eu multiplico por 2, se eu quiser fazer salina 0,5 ou se eu quiser fazer salina 0,2. Tá? Então, beleza, eu preciso saber disso daqui, preciso, porque se eu optar por fazer solução salina, eu preciso pegar o volume que der aqui e multiplicar por esses valores. Se eu for fazer só a solução glicosilada, o volume que der aqui, automaticamente eu vou e já faço para o paciente, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa formulazinha, tá? Então, foi um homem de 60 quilos que tem um sódio aí de 163, tá? Quanto tu deve repor de água para ele em 24 horas? Lembrar que em 24 horas eu só posso cair 10 mEq, né? Então, assim, o sódio desse paciente vai ser 63 e meu sódio desejado para esse paciente vai ser cair só 10, então vai ser 153, tá? Beleza, então eu vou ter aqui o déficit de água desse paciente por ser um homem, 0,5, vezes o peso dele, 60, dividido pelo sódio dele, pelo sódio desejado, menos 1. Fazendo esse cálculo aqui todinho, eu vou achar que a quantidade de fluido que eu devo colocar nele vai ser 1,96 litro, tá? Então, aqui nesse paciente especificamente, eu vou precisar fazer 1.960 ml. E aí eu posso fazer 1.960 ml por via enteral de água livre, ou eu posso fazer 1.960 ml de solução glicosilada. Se eu quiser fazer de solução salina 0,2, eu vou multiplicar por esse valor, então eu vou pegar o 1.960 e multiplicar por 1,33, então vai dar aqui o valor de solução salina, tá? E se eu quiser fazer salina 0,5, eu multiplico por 2, beleza? Aí você, pronto, finalmente acabou, entendi, então eu vou fazer a prescrição do paciente para isso. Não acaba por aí, tá? Então a gente também tem que lembrar de outro detalhe, que é um detalhe importante de paciente com hipernatremia. Todo paciente, na verdade, enfim, qualquer pessoa vai ter o que a gente chama de perdas insensíveis, principalmente quando é um paciente que está entubado, tá? Ele vai ter muito mais perdas insensíveis, ou seja, perdas de água pelo tubo, tá? Então ele perde muita água para tentar umidificar o sistema. Fora isso, vai perder água específica que vai estar saindo pela pele, enfim, tá? Então aqui o que a gente vai perceber é que esse paciente ele vai ter uma série de perdas insensíveis. E se a gente fizer toda essa reposição aqui para o paciente, enfim, a gente fez o cálculo aqui específico, optei por uma solução, estou fazendo a reposição correta para o paciente ele ainda pode continuar com hipernatremia às custas dessas perdas insensíveis. Então, o que é que eu devo lembrar sempre? Repor as perdas insensíveis também. Como é que eu reponho essas perdas insensíveis? Geralmente, as perdas insensíveis de um paciente adulto giram em torno de, ou seja, por dia, né, você perde em torno de 1,5 litro de água, tá? Então, 1,5 litro de água pelo suor, enfim, a gente considera até a urina como perda insensível também, apesar de que tem alguns livros que não considera, tá? Mas a gente considera, enfim, perdas basicamente pela respiração, tá? E pela sudorese. Então, a gente perde aí em torno de 1.500 ml. Então, eu preciso repor essas 1.500 ml também. Então, além de fazer tudo isso daqui, eu tenho que lembrar de fazer as 1.500 ml, tá? Associada a esse volume. Aí você diz, ok, optei por fazer uma solução salina 0,2. Fiz o cálculo aqui do paciente, já multipliquei por 1,33, deu o volume aqui. Aí eu vou acrescentar isso daqui de solução salina? Não, isso daqui é perdas insensíveis de água normal. Se você quiser repor essas perdas insensíveis com solução salina, lembrar de multiplicar também por esses valores, tá? Esses 1.500 ml, beleza? Beleza, vamos discutindo agora potássio. Potássio também agora é só um empurrãozinho para a gente concluir, tá? Potássio é pouca coisa, o sódio realmente é que é bem mais complexo, enfim, a gente tem que discutir N outros mecanismos aí associados a ADH, enfim, as coisas ficam um pouquinho mais complexas, né? Então vamos discutir um pouquinho o potássio. Primeiramente, para começar, a gente precisa entender que o potássio em si é o grande representante aí, é o grande determinante da polaridade da membrana. Então, de cara, tu já diz assim, então, distúrbio de potássio, eu já entendi por que da arritmia. Porque vai alterar a polaridade dessa membrana, alterando a polaridade dessa membrana, eu vou predispor o paciente, na verdade, a ter uma série de arritmias, tá? Então, potássio, na verdade, é o grande distúrbio que está associado principalmente aí à fibrilação, enfim, a vários tipos de arritmia, sendo uma das arritmias principais as extrasístoles, né? E aí, tanto ventriculares como atriais.
Ok, então, já que ele é o principal determinante dessa membrana, eu entendi o porquê dele estar tão associado à arritmia. Vamos continuar. Vamos começar, na verdade, discutindo hipocalemia, né? Então, toda vez que a gente fala da diminuição desse potássio, a gente está falando de um resultado aí menor do que 3,5, tá? Então, hipocalemia seria um potássio menor do que 3,5. Quais seriam as principais causas, né, dessa diminuição desse potássio? Principalmente déficit relacionado à dieta, então o paciente não está ingerindo potássio, ele continua perdendo potássio aí pela urina, que é a principal fonte, na verdade, de perda desse potássio, né, seria urina, então ele pode estar perdendo demais pela urina e sem estar ingerindo, né, e a outra fonte específica, a outra causa específica de hipocalemia seriam as perdas, né, e aí a gente está falando de perdas renais e perdas gastrointestinais, tá, que a gente vai discutir também. Toda vez que a gente fala de perda renal, a gente está falando que obrigatoriamente o potássio urinário desse paciente vai estar alto, né? Você está perdendo potássio pela urina. Quais são as principais causas, né? Poliúria, enfim, você está expoliando muito, muito esse potássio porque você está com um débito urinário muito elevado, tá? Diuréticos, e aqui a gente fala de tiazídicos, enfim, de diuréticos de alça, todos eles vão fazer com que o paciente ele comece a perder potássio. E essa perda vai ser basicamente naquele receptor de aldosterona, tá? Por quê? Porque esses diuréticos, eles vão aumentar a concentração de sódio dentro desse lúmen, tá? E aí esse sódio, quando passar lá no receptor de aldosterona, ele vai tender a ser reabsorvido em troca de um H+, e em troca de um potássio, tá? E algumas síndromes tubulares, né, que a gente tinha discutido até naquela aula que a gente falou de gasometria, né? E aí, principalmente, a acidose tubular tipo 1 e a acidose tubular tipo 2. E as extras renais, né? Quais são essas perdas específicas? Vamos dar uma olhada com mais cautela. Então, quando a gente fala de perdas extra-renais, basicamente a gente está falando de perdas gastrointestinais, né? E aí, toda vez que a gente fala de perda gastrointestinal acima do piloro, a gente está falando basicamente de uma perda de potássio pela urina. Você, como assim, né? Como é que está dizendo que a perda gastrointestinal é acima desse piloro e é o rim que está perdendo potássio? Toda vez que o paciente, por exemplo, evolui aí com vômitos, ele vai perder secreção gástrica, né? E aí essa secreção é uma secreção eminentemente ácida, o que vai predispor o paciente a desenvolver o quê? Uma alcalose metabólica. E aí o paciente desenvolvendo uma alcalose metabólica, o que é que vai acontecer com esse paciente? Lá no rim desse paciente, naquele receptor específico que reabsorve sódio e joga fora um potássio ou um H+, que é aquele receptor específico de aldosterona, o que é que eu vou ter ali? Eu vou estar continuando absorvendo o meu sódio, tá? Até porque eu preciso manter a volemia desse paciente, que ele está perdendo fluido, né? Então, preciso repor, segurar esse sódio, só que o paciente está em alcalose, né? Ele está perdendo ácido. Como ele está em alcalose, eu vou tender a reter o H+, para tentar contrabalancear o pH desse paciente. Então, o que é que eu faço? Eu reabsorvo um sódio e jogo fora o potássio, tá? Eu vou ficar segurando o meu H+. Então, é por isso que a gente diz que as alcaloses vão predispor o paciente à hipocalemia, tá? Então, as perdas gastrointestinais acima desse piloro é porque você perdeu ácido, gerou uma alcalose, e é essa alcalose que está fazendo com que o paciente retenha potássio, ou, perdão, expolie potássio, tá? Beleza, quando a gente fala de perdas gastrointestinais abaixo desse piloro, a gente está falando que realmente a perda desse potássio está sendo pela secreção, tá? Então, aí o paciente está tendo uma diarreia, enfim, e nessa diarreia o paciente ele vai estar obrigatoriamente perdendo potássio também, certo? O que é que a gente precisa entender aqui? Na hora que ele perde esse potássio, tá? Ele está perdendo também bicarbonato, que é uma das principais, um dos principais moléculas que estão ali associadas à secreção entérica, tá? Então, o paciente ele vai evoluir com a acidose, com aumento de potássio. Diferente desse caso aqui específico, que ele está evoluindo com alcalose e diminuição desse potássio. Aqui ele vai evoluir com acidose e diminuição desse potássio e hipocalemia, tá? E aí, por quê? Porque ele está perdendo potássio e também está perdendo bicarbonato, tá? Então, são distúrbios hidroeletrolíticos iguais, mas ácido-base diferente. Fora isso, o paciente também pode perder potássio, né, entrar em um processo de hipocalemia também, às custas de poliúria, né, e aí poliúria de qualquer causa, tá? Qualquer causa que curse com poliúria pode fazer com que o paciente expolie esse potássio. E outra causa específica, né, que não estaria associada aí especificamente a rim e não estaria associada especificamente a intestino, seria a insulina,
tá? E aí por quê? A insulina, na verdade, ela consegue ativar aquela bomba de sódio e potássio, tá? Então, na hora que a insulina ativa a bomba de sódio e potássio, automaticamente ela começa a colocar o potássio para dentro da célula, tá? Fazendo com que o paciente aí desenvolva uma hipocalemia. E aí, quais são as correlações que a gente consegue fazer, né? Que a gente já tinha iniciado esse pensamento, que a gente consegue fazer quando a gente associa especificamente distúrbios relacionados ao pH com distúrbios distúrbios hidroeletrolíticos, tá? Então, a gente acabou de ver que toda vez que o paciente tem uma alcalose, esse paciente obrigatoriamente vai cursar com uma hipocalemia, porque ele vai tender, naquele receptor de aldosterona, ele vai tender a reabsorver o sódio, e esse receptor, ele sempre troca o sódio ou por um H+, ou por um potássio, né? Ou por um H+, ou por um potássio. E aí, o que é que vai estar acontecendo aqui? Sempre que o paciente estiver em alcalose, ele vai tender a reter o H+, tá? Então, ele vai tender a estar sempre trocando o sódio por um potássio, então vai tender a originar uma hipocalemia. E vice-versa, tá? E o contrário também acontece. Por quê? Porque toda vez que o paciente diminuir o potássio, tá? Esse paciente ele vai tender a reter potássio a nível renal. Por exemplo, a causa principal não foi a alcalose, foi algum processo específico que fez com que o paciente desenvolvesse uma hipocalemia. O que é que vai acontecer? A diminuição desse potássio vai fazer com que esse receptor específico retenha potássio. E aí ele vai trocar o sódio pelo H+, vai expoliar o H+, originando a alcalose. E o inverso também ocorre. Então, hipercalemia vai tender à acidose e a acidose vai tender à hipercalemia, tá? Pelo mesmo raciocínio do mesmo trocador. E aí, qual seria o quadro principal, né? O que a gente começa a perceber é que toda vez que a gente faz um trabalho muscular, né, o que a gente percebe é que para que esse trabalho ele se desenvolva de forma efetiva, a gente precisa fazer uma vasodilatação dos vasos que estão irrigando ali esse músculo, né, para que mais sangue chegue nesse músculo. E o potássio, na verdade, ele consegue bloquear, ou seja, a diminuição desse potássio faz com que essa vasodilatação não seja efetiva. Tá? Então, por isso que o paciente tem tanto sintoma muscular, porque você vai desenvolver uma atividade física, tá? E você não vai conseguir, se você tiver uma hipocalemia, você não vai conseguir fazer essa vasodilatação. Então, o músculo começa a doer, o músculo começa a ter fadiga, o paciente começa a ter cãibra, tá? Então, esses são os principais sintomas. E esse impedimento, né, dessa vasodilatação pode ser tão intensa, tá, que você pode estar, inclusive, levando menos sangue para o músculo desse paciente e o músculo desse paciente pode morrer, fazendo com que ele desenvolva aí uma rabdomiólise, tá? Fora isso, enfim, o paciente pode cursar aí com constipação, com paralisia, com tetania, ou seja, com problemas musculares, e esses problemas podem ser tão intensos que podem cursar com parada do diafragma, tá? Do trabalho desse diafragma, fazendo com que o paciente evolua aí para uma parada respiratória, tá? Nos casos de hipocalemia mais grave. Em relação ao eletro, o que a gente observa é que esse paciente ele vai começar a desenvolver o que a gente chama de onda U, né, que é uma onda aí que está muito associada, na verdade, a uma repolarização mais tardia. Então, essa onda T, na verdade, ela vai começar a ficar mais achatada, né, o que a gente começa a observar aqui. E fora isso, vai começar a observar o aumento dessa onda U. Tá? Então, isso aqui são alterações de eletro que são bem importantes da gente solicitar para o nosso paciente. Tá? E aí você sempre vai observar se vai ter o achatamento dessa onda T e o aumento dessa onda U, que seria essa onda aí, dessa repolarização um pouquinho mais atrasada. Tá? Como é que a gente faz o tratamento de um paciente com hipocalemia? Então, esse tratamento, basicamente, preferencialmente, vai ser por via oral, né, com um xarope específico de KCl. E esse xarope é de KCl a 6%. E aí, o que é que esse xarope tem, né? Ele vai trazer, a cada 10 ml desse xarope, você vai ter 8 mEq de potássio. Tá? Então, geralmente, a maioria desse potássio que você faz por via oral, ele vai conseguir ser reabsorvido, tá? Ele vai conseguir ser absorvido dentro do intestino desse paciente, tá? Só vou lançar mão de fazer venoso, a via preferencial vai ser sempre oral, só vou lançar mão de fazer venoso se o paciente tiver algum problema gastrointestinal que impeça ele de fazer essa absorção. Então, se ele tiver, por exemplo, intolerância específica a esse xarope, se ele tiver algum problema específico, ou se ele estiver perdendo também pelo trato gastrointestinal, né, esse potássio, ou nos casos de hipocalemia mais grave, tá? Então, são casos, na verdade, que essa calemia aí, enfim, estaria bem abaixo de 3, tá? Enfim, em torno de 2 e tal.
Então, a gente, nesses casos daí, você observa, você para, na verdade, para fazer essa reposição de forma venosa, tá? Como é que a gente faz essa reposição de forma venosa? A gente opta por fazer KCl, tá? E aí, a cada 10 ml da solução de KCl a 10%, você vai ter 13 mEq. Eu preciso saber disso? Precisa, né? Para a gente poder fazer os cálculos, na verdade, de quantidade de mEq. O que a gente vai ver é que aqui o cálculo, não há um cálculo específico, essa reposição é muito empírica, tá? Então, você vai fazendo e vai tateando. Então, você simplesmente prescreve para o paciente esse xarope e você vai tateando, solicitando exames, tá? O que era que a gente tinha que mudou recentemente? Que isso aqui é bem interessante, tá? Então, antigamente, a gente dizia sempre que a solução de KCl para o paciente, ele devia estar sempre numa concentração, no máximo, de 40 mEq por litro. Tá? Então, no máximo, eu só podia fazer uma concentração com 40 mEq por litro. O que é que os estudos mostram agora? Que você pode fazer de forma segura até uma solução de 200 mEq por litro, que é uma solução super concentrada, né? Que vai ter aí muito potássio. Antigamente, a gente acreditava que se fizesse uma solução muito hipertônica, com muito potássio, você ia acabar lesionando, causando uma flebite na veia desse paciente, tá? Hoje a gente sabe que seguramente você pode fazer até 200 mEq por litro. Então, na verdade, você pode fazer até pequena concentração, perdão, até pequeno volume com uma concentração maior, tá? E aí, qual é a velocidade máxima? Agora, essa velocidade máxima a gente precisa respeitar, tá? Existe uma velocidade máxima específica dessa infusão, e aí essa velocidade máxima seria em torno de 40 mEq por hora, tá? E aí, por que eu não faço uma velocidade ainda maior? Porque eu não vou para 60 mEq por hora? Porque eu não vou para 80 mEq por hora de infusão? Porque eu posso aumentar demais a calemia desse paciente, tá? E esse paciente, enfim, desenvolver aí uma fibrilação, tá? Desenvolver uma arritmia importante, beleza? Então, como é que a gente faz essa conduta, né? Eu tinha dito a vocês que é uma conduta empírica, geralmente é bem assim, não tem fórmula, tá? E a conduta é bem essa. Então, você vai, prescreve exatamente dessa forma e você vai tateando o potássio desse paciente. Então, geralmente, quando são distúrbios mais crônicos e distúrbios mais leves, tá? Ou seja, o potássio está em torno de 3, 3,5, você vai fazer a reposição por via oral, né? E aí você vai utilizar o xarope, né? Como é que a gente prescreve esse xarope? Você vai prescrever lá 15 a 30 ml 3 vezes ao dia, e aí você vai tateando o potássio desse paciente, tá? Lembrar que fazendo de 15 a 30 ml 3 vezes ao dia, você vai estar fazendo uma concentração de mais ou menos 40 a 80 mEq em 24 horas, tá? Se o caso desse paciente for mais agudo e for um caso muito grave, tá? Ou seja, tiver um potássio aí menor do que 3, que a gente tinha discutido, o ideal é que você faça IV, né? E aí, como é que a gente faz? Geralmente, a gente faz em torno de 10 a 20 mEq por hora, tá? Até o potássio desse paciente chegar em 3, certo? E aí, assim que o potássio desse paciente chegar em 3, eu mudo para via oral, tá? Aí ele já estaria configurando um distúrbio mais leve. Naqueles casos que são casos refratários, ou seja, eu tratei, não consigo subir o potássio desse paciente, lembrar sempre de avaliar o magnésio, tá? Porque o magnésio é um íon importantíssimo do ponto de vista renal, e esse magnésio, ele consegue, na verdade, ficar dentro da célula tubular, tá? E ele consegue, na verdade, ajudar para que você, na verdade, tenha um equilíbrio desse potássio, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Esse magnésio, ele impede a perda excessiva de potássio pelo rim, tá? Então, toda vez que esse magnésio cai, você acaba perdendo muito potássio pelo rim, por mais que você trate, tá? Então, aí a causa seria especificamente por essa exfoliação que está acontecendo desse magnésio também. Então, você também precisa ir lá e corrigir esse magnésio, tá? Porque, caso contrário, você não vai conseguir corrigir a calemia desse paciente. E hipercalemia, para a gente finalizar, é um distúrbio que estaria associado aí a um potássio maior do que 5,5, né? Então, existem algumas causas específicas, algumas a gente já conseguiu inferir, né, de forma bem interessante, que seria a acidose. Então, toda vez que a gente fala de um paciente que tem acidose, o que é que vai acontecer? Naquele teu transportador que você reabsorve um sódio em troca de um potássio e de um H+, o que vai acontecer aqui é, se o paciente ele tem acidose, né, o que vai acontecer é que você vai tender a jogar fora na urina desse paciente muito mais H+, né, porque você tem muito H+, então você joga mais H+, consequentemente você vai reter potássio, originando aí uma hipercalemia, beleza?
Fora isso, as insuficiências renais, né, e aí por um motivo óbvio, porque a principal forma de você expoliar potássio é pela urina, então qualquer insuficiência renal que você desenvolva, que seja oligúrica, você vai tender a reter esse potássio, tá? Outro ponto importante seria a administração de excesso desse potássio, ou seja, o paciente tinha uma hipocalemia e você acabou pesando um pouquinho na mão e repôs muito potássio para esse paciente, tá? Fora isso, dentro desse mesmo mecanismo ainda aqui, dessa explicação, teria o hiporaldo, tá? Então, o paciente, na verdade, que tem uma diminuição de aldosterona, o que é que vai acontecer aqui? Esse receptor daqui não vai ficar tão funcionante, afinal, falta a molécula principal para ativar o receptor. Então, você acaba perdendo o sódio nessa urina, o sódio vai embora pela urina, e em compensação, você vai reter potássio e você vai reter o H+, tá? Outro ponto importante seria a própria hiperosmolaridade desse paciente, que a gente vai trabalhar muito amanhã quando falar de cetoacidose, tá? Então, a gente vai falar muito disso também, vai falar desses distúrbios associados ao potássio, relacionados especificamente para esse paciente, tá? Então, quando a gente fala de um paciente que tem uma hiperosmolaridade, a gente está falando de quê? Tem muito sódio ali dentro, por exemplo, tem muita glicose ali dentro, e isso puxa muito água do meio intracelular para dentro desse plasma. Quando a gente puxa essa água, vem junto, às vezes, o potássio também, tá? Então, sobe o potássio sérico. E a hemólise maciça, porque você acaba jogando nessa corrente sanguínea, a hemácia, quando se estoura, acaba jogando nessa corrente sanguínea o principal íon desse intracelular, que seria o potássio, tá? E aí, em relação ao eletro, quais são as principais alterações que a gente começa a perceber aqui? Principalmente essa onda T, que vai ficando num formato mais apiculado, tá? Então, o que a gente observa é uma onda T bem apiculada, e o que a gente observa aqui é um alargamento desse complexo QRS, tá? Então, aqui, ó, o complexo QRS vai tendendo a ficar mais alargado. Essas são as principais alterações que a gente observa dentro desse eletro desse paciente, tá? Lembrar que de todas elas, né, a mais precoce seria essa onda T mais apiculada. Beleza, e qual seria a conduta, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar de fazer sempre para o paciente que tem um potássio maior do que 6,5, tá? Então, lembrar que a hipercalemia seria o potássio maior do que 5,5, mas se o potássio estiver maior do que 6,5, é mandatório você avaliar o paciente e tentar estabilizar a membrana. Lembre-se que ele é o principal íon, na verdade, que está ali e que está causando aquela alteração de polaridade dessa membrana. Então, precisa estabilizar essa membrana para que o paciente não desenvolva uma arritmia. Como é que eu estabilizo? Com cálcio. Por quê? Porque o excesso de cálcio que eu vou fornecer para esse paciente, ele vai conseguir, na verdade, ativar os canais de sódio, que iam estar inativados, tá? Às custas dessa hipercalemia. Na hora que eu ativo os canais de sódio, eu vou ter outro cátion nessa jogada que vai estar entrando e saindo e estabilizando essa membrana, tá? Estabilizando esse potencial de membrana. Fora isso, existem outros medicamentos que a gente vai fazer, que a gente vai discutir agora brevemente cada um, tá? Então, vamos discutir rapidamente. Como é que a gente, por que a gente utiliza, na verdade, como a gente faz a solução polarizante, né, que é o que a gente chama aquela solução com insulina e com glicose. Toda vez que a gente fala de um paciente, que é um paciente hiperglicêmico, então é aquele paciente que a gente vai ver amanhã, um paciente com cetoacidose, enfim, esse paciente eu não preciso fazer reposição de glicose para ele, tá? Eu vou fazer só a insulina, como a gente vai ver. E aí essa insulina já vai ativar aquele canal sódio-potássio, tá? Na hora que ela ativar esse canal sódio-potássio, automaticamente o potássio começa a entrar dentro da célula, tá? Eu vou diminuir a calemia. Para aqueles pacientes que tenham aí uma glicemia normal, eu não posso fazer unicamente insulina, porque eu vou corrigir a calemia desse paciente, mas o paciente vai desenvolver uma hipoglicemia. Nesses pacientes é mandatório fazer aí a glicose, tá? Então, eu preciso fazer a insulina associada a uma solução de glicose. Geralmente eu faço a glicose mais hipertônica, tá? A glicose a 50%. Essa daqui é a regrinha principal que a gente faz, tá? A gente faz 10 unidades de insulina para 10 ampolas dessa glicose a 50%, tá? E aí eu corro geralmente em 20 minutos essa solução. Beleza, fora isso eu posso fazer agonista beta-2 inalatório. O que é que esse agonista faz? O agonista beta-2 inalatório, ele vai agir no receptor beta-2, como a gente já viu. E toda vez que ele age nesse receptor beta-2, ele consegue ativar essa bomba de sódio e potássio. Na hora que ele ativa essa bomba de sódio e potássio, o que é que vai acontecer? Eu consigo colocar de novo o potássio para dentro da célula, tá? Então, aí, geralmente, a gente faz nebulizações, tá? Para poder jogar
no organismo desse paciente esse agonista beta-2, tá? Para estar ativando aí a bomba de sódio e potássio. Outro ponto importante que a gente já tinha discutido quando a gente falou de calemia e pH seria o quê? O bicarbonato de sódio, tá? Então, toda vez que eu alcalinizo o paciente, eu tendo a fazer no paciente o quê? Uma hipocalemia. Então, eu vou tentar alcalinizar o paciente para quê? Para que esse paciente, na verdade, ele comece a tentar reter mais o H+, né? E aí, em troca, ele vai fazer o quê? Vai expoliar o potássio, tá? Fora isso, o que, é que a gente observa também? Existe um trocador na célula, aqui eu não estou falando de rim especificamente, tá? Eu estou falando de células de uma forma geral, existe um trocador na célula, e esse trocador, ele consegue, na verdade, trocar sempre potássio por hidrogênio, tá? Então, toda vez que eu boto, por exemplo, um hidrogênio para dentro ou para fora, eu coloco um potássio para dentro ou para fora, tá? Fazendo sempre o ciclo inverso. Então, o que é que vai acontecer? Se aqui for o sangue do paciente, o que vai acontecer é, eu alcalinizei esse sangue desse paciente, então eu vou tender a colocar H+ de dentro da célula desse paciente para o sangue, tá? Para tentar ir lá e tamponar esse bicarbonato. Na hora que eu faço isso, eu automaticamente puxo um potássio para dentro da célula, beleza? Então, eu consigo diminuir a calemia desse paciente. Só que todos esses mecanismos que a gente viu são mecanismos que não conseguem expoliar o potássio. Perceba que todos esses mecanismos vão estar agindo aí em bombas específicas e vão jogar o potássio temporariamente para dentro dessa célula, para o intracelular. Daqui a pouco esse potássio volta de novo para o sangue, tá? Então, na verdade, isso daqui são mecanismos para eu poder respirar um pouquinho e pensar no que é que eu posso fazer para esse paciente expoliar o potássio. E aí, como a gente viu, o principal mecanismo de expoliação desse potássio vai ser o quê? Rim. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Aumentar a diurese desse paciente. Então, o que é que eu faço aqui? Furosemida. Tá? Então, eu vou tentar fazer furosemida, aumentar a diurese desse paciente, e sem falar que a furosemida, na verdade, vai sobrecarregar aquele trocador, que a gente falou, de aldosterona, e na hora que ela sobrecarrega esse trocador, você vai estar reabsorvendo muito mais sódio, jogando fora muito mais potássio e H+. Tá? Então, isso é outro mecanismo super importante. E além disso, o que eu também posso tentar fazer para o paciente é a resina de troca, né, que a gente chama aí de Sorcal. O que é que essa resina faz? Você faz por via oral, e essa resina, ela consegue, na verdade, fazer com que o intestino, ao invés de absorver um potássio, absorva um sódio ou um cálcio, tá? Então, a absorção desse potássio, na verdade, ele tende a ficar um pouquinho diminuída, a absorção intestinal. Fora isso, alguns estudos mostram que essa resina de troca seria importante também para expoliar o potássio do ponto de vista intestinal, tá? Então, ela consegue agir em alguns receptores e consegue, na verdade, toda vez que você reabsorver algum sódio ou um cálcio, também você joga fora um potássio dentro desse fluido intestinal, tá? Então, teoricamente, você estaria expoliando esse potássio a nível intestinal. E aí, por fim, outro ponto importante que a gente precisa parar para discutir seria a diálise. Então, a diálise, na verdade, é uma indicação para você fazer em hipercalemia, principalmente em pacientes que não estão urinando, né, por alguma doença renal, enfim, por algum motivo específico, esse paciente ele não está urinando, ou para aqueles pacientes que têm uma hipercalemia muito mais grave que está sendo refratário ao tratamento, tá? Então, você já fez todo o tratamento específico e você não está conseguindo, tá? Então, aí, esses pacientes seriam pacientes elegíveis para você fazer diálise. E aí, pode ser tanto diálise peritoneal como a hemodiálise. Lembrar que a hemodiálise é muito mais rápida, né? Então, por isso que, em se falando de diálise para hipercalemia, a gente sempre opta aí por uma hemodiálise. Beleza, pessoal? Bem, basicamente era isso que a gente tinha para discutir. Acho que, assim, é uma das aulas mais pesadas, né, que a gente tem, acho que é essa e a última aula. As outras aulas são bem mais tranquilas, mas é porque é uma aula que ela mexe muito, assim, resgata muito esses fatores associados à fisiologia, farmaco, enfim. Então, a gente também tem que revisitar esses conceitos e aí fica um pouquinho mais pesado realmente, beleza? Pronto, basicamente era isso, tá? Eu queria agradecer para vocês, enfim, e a gente se vê amanhã aí, se Deus quiser, tá? Boa noite aí para todo mundo.